Bem-vinda, meus nobres colegas, a mais um episódio desse podcast Advocacia Limitada. E aqui é o canal em que a gente conversa sobre a verdadeira advocacia. Não que ela seja limitada, não é por isso não. É que aqui é sim a nossa empresa para você discutir, debater conosco e saber qual que é a realidade da vida do advogado, da advogada. Então vem comigo, não perca esse episódio que está sensacional, fenomenal. E antes de apresentar a convidada, eu quero falar para você duas coisas importantes. A primeira, você já sabe, dá um like, não custa nada, né? Compartilha com aquele seu colega que também está aí angustiado, angustiada. E outra, ativa o sininho para você saber sempre quando tem um episódio novo. E o outro recado é o seguinte, o curso Advogado de Sucesso está aberto para você se inscrever, o link está aqui na descrição. Então, você quer dar um passo a mais? Vem comigo, vai lá, se matricula, o preço, ó, tá chuchu beleza para você. E a convidada de hoje, já dando um spoiler, é uma amiga mais do que querida, professora universitária, advogada criminalista, essa daqui não é brincadeira não, mestre em direito, uma advogada maravilhosa, uma pessoa de um coração maior que o mundo, que você também não pode imaginar. É aquela amiga assim, olha, que você não precisa falar todo dia, mas se precisar, ela sai de pijama, de chinelo, descalça e vai te socorrer. Uma pessoa de um coração desse só pode ser de sucesso. E aqui hoje eu tô com a minha amiga Cristiane Simões. Muito obrigada, Nossa, Cris. Obrigada a você. Olha, fiquei até emocionada. A gente já conversou no... Ai, gente, acabei de fazer a maquiagem aqui, daqui a pouco já vai sair. Obrigada, Elô, obrigada. Nossa, nem sei se eu mereço todos esses elogios, mas assim, fico feliz de você ter essa percepção de mim. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Eu também. Tô muito feliz. Assim, que difícil, né? Porque tem uma coisa, a Cris é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço. A gente estava conversando um pouco antes, eu falei, mas por que você não consegue falar não? Isso aí é um problema, viu? E você sabe que eu estava vindo para cá conversando com uma ex-aluna até, e eu dei o conselho para ela, eu falei, olha, você tem que falar não. E aí a gente dá o conselho e a gente não se ouve, segue, né? É incrível, né? É incrível. Mas eu falei para ela, tem coisa que você não pode e tal. E aí eu fico me perguntando, mas eu acho que... Você já falou não alguma vez, Cris, assim, para algum cliente, alguma coisa? Ah, já falei não. Não, já falei não para algumas coisas, tá? Para cliente... Para alguns casos, você falou, não, isso daqui não dá. Putz, você sabe que eu acho que... Acho que não, assim. Não. Para caso, acho que não. Eu acho que eu já desisti. Porque você sabe que a advocacia no criminal... Então, eu falo de mim, acabo puxando a brasa para minha sardinha, lógico, mas nunca advoguei em outra área. Mas eu tenho essa coisa assim, eu era muito idealista. Então, no começo, né, da minha atividade e tal, assim, não pagou, mas putz, como é que eu vou deixar? Isso aqui é uma injustiça, eu vou recorrer, eu vou. E aí, o que já me aconteceu foi desistir de processo, né, depois que eu aprendi que idealismo não paga conta. Né? Você não precisa largar o seu idealismo, né? Mas idealismo não paga conta. Aí ele não tá nem aí, né? Se eu tô trabalhando e não ganhando, né? O condomínio lá, os boletos não estão nem aí. A luz chega. Então, assim, a conta chega. Então, acho que dizer não pro cliente, não. Não, acho que eu nunca fiz isso. Mas sair de um processo porque o cliente não paga, isso já me aconteceu várias vezes. E é uma decisão difícil, né? Porque a gente sempre tem aquela esperança, né? Será que se eu fizer mais isso, aí ele vai botar a mão na consciência e vai pagar? É difícil saber. É difícil. Isso que você falou é uma coisa... A gente já começou com um ponto bem importante, né? Já vamos no tchau. Já vamos lá. Porque eu tinha um pensamento assim, eu prefiro ter uma expectativa de recebimento do que não ter nenhuma. Mas aí é diferente a expectativa de recebimento da ilusão, né? Da ilusão. Não, e saber onde acaba a expectativa e começa a ilusão, acho que é difícil. É difícil. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes no começo é o seguinte, olha, os honorários são tanto e é assim que eu me sinto confortável, se estiver confortável para você, tá bom. Não sou eu que sou sua advogada que vou te processar. Mas a única coisa que eu peço é clareza em relação a isso. Se um dia você tiver dificuldade, me chame, a gente renegocia, mas não vem querer
me sacanear, falar, não tem, ou dar uma, né? De João sem braço. Não, isso é muito ruim, né? É muito ruim. Eu lembro uma vez, você acredita que o meu sócio, né, lá no escritório, eu ouvi ele falar isso no telefone pro cliente. Era um cliente que já era mais antigo, né? A gente acaba criando alguns laços, né, com alguns clientes. Também. E ele falou assim, cara, eu cobro caro. E você devia achar bom que eu cobro caro, porque eu cobrando caro, eu trabalho feliz. Eu fico feliz de trabalhar no seu caso. Você devia achar bom. Assim, não vale a pena você pagar um advogado barato, porque ele você vai pagar barato o advogado, não um advogado barato, né? Você vai pagar pouco pro seu advogado, e o seu advogado, ele vai começar a ficar com ódio de você. Então, assim, eu não, entendeu? Eu trabalho bem pra você, porque você me paga bem. Pagando bem que mal tem? É isso aí, Cris, ou não? Eu não vou assinar embaixo disso, porque já tem tanto preconceito com o que eu faço. Tem. Então, não é assim, pagando bem que mal tem. Tá. Eu acho, sim, que o meu trabalho tem que ser remunerado, tem que ser bem remunerado, e eu defendo mesmo, são duas coisas separadas, sabe? Certo. Eu vou defender qualquer pessoa acusada de qualquer crime. Eu não faço nenhum julgamento moral. Não faço, né, não escolho assim, não, isso aqui eu não defendo, ou isso aqui, não tenho isso, tá? Mas não é porque é pagando bem que mal tem, não é por isso, é porque eu acho que todo mundo tem o direito de defesa. Agora tem que me pagar porque eu não cheguei aqui, não caí aqui, né? E aí, então, como é que você escolheu essa... Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Por que você resolveu estudar Direito, para início de conversa? Cara... Como é que você escolheu isso aí? Eu era muito nova, né? Eu faço aniversário ainda no fim do ano, né? Então ainda tem uma... Você estava adiantada? Assim, eu estava adiantada. Eu estava um ano adiantada. Eu entrei na faculdade em 96. Tamo junto. Com 17 anos. Tamo junto. Então eu só fiz 18 anos no Depois final do ano. Então, assim, bem no finalzinho do ano. Então eu saí da faculdade com 21, né? Assim, fiz 22 e estava lá, né? Prestando OAB e me formando. Eu falo isso, né? Porque é muito novo, né? Você saber o que você quer fazer da vida é muito jovem. Eu queria ser professora. Minha mãe não deixou. Eu queria fazer magistério. Você lembra que tinha escola técnica que era magistério? Tenho amigas que fizeram magistério. A minha mãe não deixou. Ela falou, não, você não vai fazer, você vai fazer o colegial, né? Que hoje é o ensino médio, você vai fazer o normal. E depois, se você quiser, você vai fazer uma faculdade, aí você pode dar aula, mas magistério não vou deixar. Tá bom. Então... Aliás, um abraço para todas as minhas amigas do Coração de Jesus que fizeram magistério, tá? Vocês são santas. Não, aí olha, às vezes a gente briga, né, com a nossa mãe. Na época eu lembro que eu fiquei contrariada, hashtag chateada, eu fiquei com a minha mãe, e hoje eu pensei, Senhor, obrigada. Né, por ter minha mãe. Então foi porque ela não te deixou? Ela não deixou, ela falou, não, você vai continuar no colégio que você tá, e você vai estudar todas as matérias para passar num vestibular, né, como era na época e tal. Isso. E aí o que aconteceu foi que quando terminou, né, naquela época, vamos fazer o quê, né? E aí eu olhei e falei, gente, eu não tenho nada na área de exatas, né? Não, infelizmente. Biológicas, então, né? Não consigo nem tirar sangue. Que eu não quero saber. Então, assim, né? Em humanas, o que pode ser? E aí você me idiota, bem sincera com você aqui. Eu amava um filme do Tom Cruise, que eu amo Tom Cruise até hoje, juro pra você. Eu já até sei que filme que é. O Questão de Honra. Não era a firma? Não. Questão de Honra? Questão de Honra. Porque a firma é aquela coisa mais corporativa, né? No criminal, Questão de Honra, chama um filme... Eu amo. Eu sei toda a filmografia dele, eu sou muito fã. Eu também, gente. Eu também, né? Eu tô aqui esperando a segunda parte do Missão Impossível. Também Tom Cruise aqui pro podcast, mas quem sabe... Nossa, você me convida, tá? Você me convida. E aí, assim, eu gostava muito, vi muitas vezes esse filme, e assim, ele no tribunal, e aquela sacada, sabe, da defesa, que tá tudo indo por água abaixo, e aí, de repente, ele tem uma baita de uma sacada, enfim. Aquele filme passam a madrugada estudando. Isso, era um negócio que eu achei... Nossa, e diz a lenda, minha mãe, eu atribuo a esse filme o fato de eu ter, entre nenhuma... vontade específica de nada, eu ter optado por ir fazer a faculdade de Direito, porque eu pensei, mas não era assim, né, não estava dentro de mim. A minha mãe fala que estava. Minha mãe fala que desde pequena eu reivindicava meus direitos. Assim. Mãe sabe das coisas. Ela falava que assim, meu irmão ia para a escola e eu ainda não tinha nem idade para ir, e a hora que todo dia que ele ia para a escola eu ficava, e eu?
E eu, tudo que ela dava pra ele. E olha que a minha mãe é uma pessoa justa, sabe? Não é que ela fazia muita diferença, mas não importa. E você é a irmã mais nova? Eu sou a do meio, né? Porque aí depois de 7 anos veio a minha bebezinha, minha irmãzinha. Mas ela fala, você sempre teve essa coisa, sabe? Assim, você não deixava passar. Não deixava passar. Você tinha essa coisa questionadora, vamos colocar assim, né? Pra ela era um saco, né? Você imagina essa adolescente, como é que era, né? Chata pra caramba. E aí eu fui, então, beleza, vamos lá fazer direito. E é uma coisa interessante, assim, foi do nada, né? Ou foi por conta do filme, ou foi por conta de uma coisa interna. Uma inspiração. Mas eu não tenho nenhum, assim, advogado. Eu tenho uma prima do meu pai que, assim, não tem muito contato, que é advogada, mas fora isso, não tem ninguém na família, juiz, nada. Então, assim... Era de você. Era de mim. E aí fui fazer a faculdade, beleza. Não gostava de penal, não entendia penal. O meu professor era bem... Então me conta isso aí, porque eu também... Cara... Penal foi a matéria que eu mais estudei. Processo penal foi a matéria que eu mais estudei. É a que eu menos sei até hoje. Eu estudava tanto, gente. Eu tirava ali na média para passar. Eu falava, como é que pode um negócio desse? Então não é porque a pessoa gosta... Então, eu não sei. A minha relação foi essa. Eu não conseguia entender. Eu não gostava. Eu também não era... Minha família nunca foi, assim, politicamente muito... Assim, a gente não tinha, sabe, no convívio ali, conversas sobre... Mas eu acho que ninguém também. Não sei, viu? Meu sócio, o pai dele lia muito, sabe? Gostava de questionar, falava de direitos humanos. Eu não lembro, na minha casa, esse tipo de conversa mais politizada. Ou sobre... Não lembro, assim. Então, assim, eu não tinha muito isso. E acho que chegou lá na faculdade... eu era CDF, sentava lá, estudava, mas o professor, cara, eu não entendia o que ele falava. Eu estudava bastante, mas eu ia mal. Agora, processo civil... Desespero. Desespero total. Agora, civil e processo civil, eu arrasava. Eu ia muito bem, falei, é isso que eu quero. E tem aquela coisa, né? Você também gosta de estudar matéria se o professor, né, te cativa, né, de alguma forma. Né? É verdade. O professor não é cativante, né? Alguns alunos se identificam com aquele professor, né? Então, eu me identificava muito com o meu professor de processo civil, gostava muito dele. Aliás, um beijo, o Roberto Armelin, até hoje, ele sabe que eu sou fã dele até hoje. Agora aqui, só uma coisa, eu tive tanto aluno de direito empresarial que falava assim, eu odeio direito empresarial, mas adoro você, professora. Eu espero que você tenha aprendido a lição aqui com a Cris, que falou, né? Pelo menos estudado alguma coisa de empresarial, porque eu sei que hoje tem muita gente formada, do curso, inclusive, Advogado de Sucesso, que fala, nossa, Elô, eu preciso saber um pouco mais disso, porque... Sim. Tudo, até de penal, às vezes eu paro para estudar, gente, porque tem crime empresarial. O meu estudo é a Cris, mas é ela que eu consulto. Isso é uma coisa boa para dizer aqui, sabe? É bom a gente sempre ter um networking, ter uma parceria. Networking é muito importante. Quem acha que vai vencer sozinho, não vai. Imagina, tá Pode esquecer. E aí, como é que você foi parar, então, na E aí foi isso. Então, assim, odiava, não entendia nada e tal. E fui perguntar para esse professor. Eu falei, eu queria fazer estágio. Que estágio que você me recomenda? E ele falou assim, Cris, olha, o melhor estágio é você prestar o concurso para, na época, a PAJ. Ele falou, que lá, é a defensoria. Hoje é a defensoria. Lá é o seguinte, o volume é tão grande que o estagiário faz as coisas. Você não vai ficar indo para fora, você não vai ficar perdendo tempo em ônibus, em metrô. Beleza, eu vou prestar esse concurso aí. Menina, eu fui tão mal na prova, Eu passei, né? Eu passei. E eu fui mal, tava doente e tal, mas fui mal. E você escolhia o lugar para onde você ia de acordo com a sua colocação. E, tinha assim, eu queria cível, obviamente. E aí, cível era em São Miguel Paulista. E eu moro no Butantã. Eu falei, cara, não vai dar. Como é que eu vou atravessar a cidade todo dia para ir pro estágio? Não tem a menor condição, né? Então, qual que é a alternativa? A alternativa é Santo Amaro. Ali tem a primeira vara criminal em Santo Amaro. E eu falei, eu vou para Santo Amaro. Santo Amaro, beleza. Mais perto e tal. E depois eu tento uma permuta com alguém. Vai ser tranquilo. Vai ser um quebra-galho. Isso aqui vai ser de boa,
E o que aconteceu foi o seguinte, né? Como a gente é influenciado por pessoas, né? E a gente tem que saber isso até para a gente poder influenciar outras pessoas. Nossa, A minha orientadora de estágio, ela era incrível. Ela era incrível. Ela tinha muita paciência. Ela me ensinou, assim, na marra. Ela me ensinou na marra. Ela me deu um processo, falou, leva para casa e estuda. Era uma revisão criminal, não tinha prazo e tal. Então, ela falou, ó, você vai... Eu falei, olha, mas doutora, eu não tenho, né? Não sei por onde começar. Não sei por onde começar. Ela, não, leia e me diga o que a gente vai falar para defender esse cara, porque a gente vai ter que falar alguma coisa. E eu lembro que eu levei o processo para casa, voltei depois, né, de um tempo lá que ela me deu. Eu falei, não tem defesa. Eu falei, não tem. Nesse caso aqui, não tem. Aí ela falou, não é possível. Sempre tem. Sempre tem. Ela falou assim, você verificou se tem alguma nulidade? Ela falou. Eu falei, nulidade? Veja bem, né? Eu não era a melhor, de né? Processo. Nem de penal, nem de processo penal. Ela falou, nulidade... Eu não sei nem se eu tinha tido a matéria de nulidade ainda. Aí eu falei, doutora, não sei. Ela falou, pegou um livro, o livro, né, Nulidades no Processo Penal, lá da ADA, me deu o livro, falou, lê o livro e depois você lê o processo de novo. Aí eu li o livro, né, e li o processo de novo. E aí você tinha uma nulidade. E aí depois ela falou assim, bom, então agora vamos no mérito, né? Você está falando que não tem defesa? Aí eu falei, não tem, então me conta o caso. Aí, assim, olha só, né? Eu falei pra ela, olha, foi um caso horroroso. Essas pessoas entraram nessa casa para roubar, estupraram a mulher, né, na frente do marido e dos filhos, e é uma coisa horrorosa, assim, né? Olha, eu acho que foi pouco e tal. Ela falou, mas eles foram reconhecidos? Eu falei, então, foram reconhecidos, mas assim, o advogado alegou que eles estavam com touca ninja. Aí ela falou, e as testemunhas falaram o quê? Não, falaram que estava mesmo. Então, como é que eles podem reconhecer uma pessoa só pelos olhos? Ela falou assim, eu não estou falando que está certo ou está errada a decisão, mas você falou que você não tinha o que falar. Cara, tenho que falar. Aí eu pensei, aí você começa a olhar, veja, pode ter sido qualquer outra pessoa. Então, assim, esse processo eu lembro que foram meses, assim, que ela foi... Né, nesse vai e volta. Nesse vai e volta, me ensinando a pensar o direito penal. E ela fez isso muito, porque lá na primeira vara criminal era mais... era JEC, né? Basicamente era GCRIM, desculpa. Então, assim, a gente fazia os atendimentos lá, acabava super cedo e tal. Então, eu ficava lá o resto do tempo. Do criminal, o que vai para o juizado especial? Todos os crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima de até 2 anos. Tá. Aí vai pro juizado. Então, assim, chegava lá, era pra pessoa ver se ia ter transação penal. Não, furto não. Furto não. Ameaça, assim, crimes bem leves. Lesão corporal leve. Tá. Naquela época ainda, né? Tô falando do século passado, né, Lu? Isso. Então, naquela época ainda era dirigir sem habilitação. Era ainda crime de menor potencial ofensivo. Até porte de arma era. Ainda não tinha o Estatuto do Desarmamento quando eu comecei lá, então assim, enfim, mas era uma coisa mais, as audiências, né, o JEC tem essa coisa da oralidade, o GCRIM, nossa gente, por que eu tô falando JEC? É porque você tá com o juizado especial. Sei lá. Então, aquela coisa da oralidade e tal, a gente fazia mais os atendimentos, né, não escrevia muita coisa. Tá. Então, essas revisões criminais que vinham, que eram distribuídas para todos os procuradores, né, os defensores, eu chegava lá umas 8, 9 por mês, e aí era aí que ela, porque aí vinha de tudo, né, vinha de todos os crimes e tal, então aí ela me pegou pela mão e ela me ensinou. E aí lá no prédio do Fórum de Santo Amaro, onde ficava a primeira vara, tinha um júri. Tá. E aí eu comecei a frequentar lá e assistia júri, conheci os estagiários do júri, conheci o doutor Pedro, e aí então ao invés de eu pedir a transferência, né, a permuta para o cível, eu pedi para o júri. Então eu fiquei uns 10 meses na primeira vara e depois eu fui para o júri. Mas, Cris, teve uma coisa aí que você falou que eu acho que é importante, independente de qualquer área. Quando a gente vê quando chega um caso na mão, que a gente tem uma leitura superficial, a impressão é completamente diferente, né? E aí você vê que as coisas são todas no detalhe. Você falou assim, porque eles estavam... Vai, o exemplo da touca ninja. Que para quem não é da área, para quem... pode ser irrelevante. Passa batido, né? Mas isso é um detalhe tão importante, e isso eu acho que para qualquer área do direito, é o detalhe que pega, né? E essa pesquisa aprofundada, o cuidado, independente do que seja a situação, né? Isso que você falou, essa tua narrativa foi a primeira lição, assim... Eu acho. E eu falo isso sempre para os meus alunos, né, quando alguém me pergunta, isso ficou tão arraigado, essa forma, né, que ela me ensinou, ficou tão arraigado, Elô, que depois, assim, em todos os processos de júri, né, fiz muitos júris na vida, até hoje...
né? Eu, Ricardo, a gente tem essa forma de trabalhar. A gente pega o processo. Ricardo é teu sócio. Ricardo é o meu sócio. A gente grifa o processo inteiro. Nos detalhes, assim, a gente já teve tese de júri, para você ter uma ideia, em que a gente desenvolveu a tese com base na certidão do oficial de justiça. Então, assim, detalhe, eu escrevo, né? Eu escrevo à mão, eu anoto, ó, nas folhas tal, tem isso aqui, a testemunha falou isso, o que é relevante é isso, é isso, é isso. Então, assim, isso eu sempre falo, assim, a gente tem que se preparar. E se preparar é ter atenção nos detalhes, porque você vai perder uma oportunidade, ou você vai perder uma tese, se você não se atentar para os pequenos detalhes. O que é grande é óbvio, né? O que é grande é fácil evidente, de ver. Qualquer né? um vê. Qualquer um vê. Agora, acho que o advogado, não importa a área, no criminal é essencial, mas o advogado tem que ter atenção naquilo que ele está fazendo e se preparar. E é isso mesmo. Hoje ainda tem o caso, assim, sei lá, um processo de gestão fraudulenta, que eu tô defendendo lá o réu. Então, veja, gestão fraudulenta não é o dia a dia, né? Assim, não é o meu dia a dia. Hoje, um processo de homicídio, para mim, é muito mais fácil de ler, estudar, do que um processo de gestão fraudulenta. Sabe o que eu fiz? Mais familiarizada. Mais familiarizada. Aí, o que eu fiz? Cara, eu sentei como se eu não soubesse nada de direito penal e fui estudar gestão fraudulenta, fui pesquisar. Eu li o que tinha disponível, assim, sabe? Eu li, porque do zero, assim, eu estou aprendendo gestão fraudulenta. Não aprendi na faculdade e não tinha por que eu ter, né, estudado isso Agora, você vê aleatoriamente. Que isso que você está contando, porque a gente tem mais de 20 anos de advocacia, mais de 20 anos de experiência. Chega um caso que é novo, que obriga a gente a sentar e estudar. Eu acho que a gente tem que calçar as sandálias da humildade, né? Sim. O tempo todo. Não dá para ficar... Não, eu já estou há tanto tempo e está tudo certo e eu sei e acabou, né? Não, eu acho que é isso que faz com que se perca muitas vezes a qualidade. Você pode ver, né? Até fala assim, em acidente esportivo, né? Aí fala assim, quem é que... os acidentes acontecem, né? Por quê? Porque a pessoa já toma aquilo como certo, sei lá. Meu irmão falava muito isso, ele saltava de paraquedas. Assim, via de regra, acidente no paraquedismo é daquele cara já muito experiente e que está muito confiante de que ele sabe tudo e ele acaba, né, deixando ali alguma regra, alguma forma de agir, não sei, deixou algum protocolo passar. Então, assim, quando você começa a ficar muito confiante de que você já sabe, cara, não tem espaço para você aprender, né? Então, assim, você tem que saber que você sempre pode aprender e que mesmo uma coisa que você já sabe, pode ter alguém falando de uma outra forma e que você pode mudar a forma como você se coloca, ou argumenta, ou fundamenta. Então, não dá para dizer assim, não, isso aqui eu já sei fazer, é assim, acabou. Assim, eu gosto de estudar. Sensacional. Gosto de estudar, né? Também gosto de estudar. Então, você tem que saber. Gosta de estudar, gosta de aprender. Que gosta. Sabe aquela sensação de gostar de aprender? Eu acho tão legal. Você sabe que eu dou aula para o primeiro semestre, e no primeiro semestre é fantástico ensinar direito penal para o primeiro semestre na faculdade. Penal no primeiro semestre? A maioria das faculdades coloca, viu? Sou contra, tá? Jesus, mas eu não mando, eu só vou lá. Eu só vou lá para passar a matéria, né? Ou para passar, enfim. Meu Deus, eu também acho que o aluno ainda não está preparado. Crua. Eu acho que essa matéria no primeiro semestre, ela valeria a pena, eu acho que valeria a pena, se você colocasse durante mais tempo no decorrer do curso. Na grade. Por quê? O aluno, quando você vai lá dar sua aula de empresarial, o aluno, ele chega na sua aula de empresarial, e assim, se ele tem uma empresa, ele sabe alguma coisa, mas via de regra, ele não sabe nada. Eu não. Eu não ensino o aluno de direito penal. Tá na televisão. Primeiro eu tenho que desconstruir o que o aluno pensa que sabe. Depois que você desconstrói o que o aluno pensa que sabe, é que você começa a construir. Então, assim, eu não acho ruim estar no primeiro ano, porque já é meio um choque de realidade. Assim, você veio até aqui, eu falo para os alunos, você veio até aqui, não fui te buscar na sua casa, não. Então, assim, agora você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Não vem com esses discursos já prontos, midiáticos, da internet. Aqui é uma academia, você veio aqui para estudar. Então, assim, eu estou em pé aqui, você está aí sentado por alguma razão. Quer dizer, excelente. E a razão eu comecei há mais tempo que você. Então, isso que você acha que você já sabe, eu já estudo há 25 anos. Então, você não então, o mínimo que você tem que fazer é me ouvir. Então, não adianta torcer nariz, não adianta não adianta virar para mim como já, então você leva para casa, né? Aquela coisa, né?
Ai, mas professora, você defende bandido? Ah, essa do defende bandido, Então, eu tô aí quase vamos falar. contando. Você defende bandido, Cris? Defendo todo mundo. Tem um amigo meu que fala assim, não, eu só defendo inocente, ele fala. Mas foi isso, Elô. Então, defender assim... o bandido ou defender o direito? Não, eu tô brincando, né? Quando eu falo defender vamos bandido, é porque lá. vai deixar agora sério. Vamos falar sério. Eu não defendo bandido, eu não defendo crime, eu não defendo nada disso. Eu defendo de verdade o Estado democrático de direito. Em que perspectiva? Na perspectiva de que, dentro de um Estado democrático de direito, qualquer pessoa acusada de um crime tem que ter o direito de se defender. Exatamente. E assim, quanto melhor for a defesa, mais credibilidade, né, ou mais assertividade tem uma sentença condenatória. Uhum. Porque se você deu todas as oportunidades daquela pessoa se defender e ainda assim restou comprovada a responsabilidade penal dela, assim, veja, olha só o quanto essa sentença está correta, porque de tudo que foi produzido, se deu todas as oportunidades e ainda assim... o Poder Judiciário entendeu pela condenação. Então, assim, isso é uma garantia de que se eu permito que a pessoa culpada, a pessoa inocente, né, qualquer um tenha direito a uma defesa efetiva, uma defesa bem feita, eu tenho duas garantias, né? Primeiro, eu tenho mais certeza das sentenças, né? Da qualidade das sentenças. E, de outro lado, eu tenho também a certeza de que os inocentes vão estar bem defendidos. Porque se a gente começa a aceitar defesa meia-boca, decisão meia-boca, só vai sofrer o inocente, né? E aí, assim, para mim, mas não justifica. Não justifica. Não justifica. Eu também acho. Não justifica. E mesmo fazendo porque assim... Eu tenho a seguinte visão, veja se eu estou equivocada. Principalmente no direito penal. A observância do processo legal é uma garantia do Estado democrático de direito, porque senão a gente volta lá para o tempo medieval, não precisa de processo, não precisa de nada, vai lá, condena e acabou. Isso. Né? E observar o devido processo legal é uma dificuldade até na área civil. Cara. Eu lembro que quando eu tinha... Hoje eu não tenho tanto mais processo, né? Porque eu lido muito mais com extrajudicial. Sim. Mas eu tinha casos, por exemplo, em estados fora de São Paulo. Cada estado tinha um código de processo diferente. Eu falei, mas você tá como bom. É que é isso aí? Tá bom. Aqui é cada vara? Aqui é cada vara. Não, aí. Você chega lá e... Não, mas aqui a gente faz assim. Eu falei, não, como assim aqui a gente faz assim? Não é assim. É surreal. Elô, é surreal. Aí, tá vendo como é que é? E aí que é... Você sofre, né? Não, a gente passa muito nervoso. Eu vou te falar, essa coisa aí do procedimento ser garantia, assim, para mim parece tão óbvio, né? Tão óbvio. E cara, como as violações são, assim, gritantes e passam e o Poder Judiciário... mesmo, foi esse juiz que fez, então eu vou recorrer. Não, para ser nulidade tem que ter prejuízo, você tem que demonstrar o prejuízo. E aí a coisa vai indo, e aí os juízes, então, cada um faz do jeito que quer mesmo. Do jeito que quer. Imagina, já teve assim, a audiência eu lembro dessa, porque me marcou muito. Tá. Teve uma alteração no Código de Processo Penal, em que se previu que a parte poderia fazer pergunta direta para a testemunha. Porque antes dessa alteração, vigia lá, né, a audiência... A parte... Faz pergunta diretamente para a testemunha. Porque antes era o seguinte... Não é o advogado, é a parte. Não, o advogado. Tá. Defesa, acusação e defesa. Não, Tá. Em contraposição a um procedimento, a um sistema que era presidencialista. Então, juro pra você, era assim, ó. Excelência, eu gostaria de saber da testemunha que roupa, que horas eram quando ela saiu de casa. Aí o juiz falava, que horas eram quando o senhor saiu de casa? Tá hora. O que mais, doutor? Excelência, eu gostaria... Então, assim, você passava pela figura do juiz para você fazer a pergunta. Você não podia se dirigir direto para a testemunha. Indefiro, doutor. Isso. Isso aí... Para que você quer saber isso, doutor? Isso, exatamente. Ainda tinha mais isso, tá? Mas aí você já fez a pergunta, já tá lançado já no vento, já foi. Então. Aí o que aconteceu? Então veio a lei e falou assim, não, agora acabou esse sistema, né? Vai perguntar diretamente para a testemunha. Cara, eu lembro assim, uns 2 anos depois, eu fui numa audiência e aí filtrava? A hora que eu fui falar, a doutora tá com a palavra. E a hora que eu fui falar com a testemunha, eu disse, não, doutor, para mim eu faço a pergunta. Eu falei, mas doutor, não o código, não, aqui na minha vara sim. E eu pensava, gente, mas é uma coisa tão... E aí, o que você fez?
Não tem muito o que fazer, né? Esse traquejo é aquele traquejo, assim, de você, em um momento da vida, você escolhe as lutas que você quer lutar. Eu vou bater boca com o juiz que vai julgar o meu cliente? Então, vamos fazer do jeito que o senhor quiser. E ainda nessa época, eu pensava, eu vou alegar nulidade. Porque ainda se reconhecia nulidade. Mas, um juiz que se recusa a aplicar uma lei que foi aprovada, que está em vigor, obviamente que isso causa nulidade, porque senão para que eu mudei a lei? Senão para que eu tenho um código se cada um faz do jeito que quer, não é? Exato. Hoje em dia a gente ainda tem o mesmo raciocínio, tá? Só quando é uma coisa muito gritante é que eu ainda argumento com o juiz e tal, porque a verdade é que eu não estou argumentando com o juiz um direito meu, né? Então, assim, eu vou para minha casa. Só que na esfera penal, você pensar, tem gente que acha que juiz, né, porque passou naquela prova, né, tem ali uma aura, né, de santidade e de pureza e de endeusamento. E de bom senso, sabe? Assim, foi só eu passar nessa prova que essa pessoa agora virou esse onisciente. Não, né? Meio Salomão, sabe? Isso, você passa no concurso para ser Salomão, assim, né? Para ter sabedoria, né? E não é, né? É um ser humano como outro qualquer. E é lógico que se você pisa no pé de alguém que tenha poder da caneta, existe uma chance grande da vingança vir, porque é um ser humano. É natureza humana. Você sabe que o meu professor da especialização, ele falava, ele era juiz. Eu fiz a especialização na Escola Paulista da Magistratura, então ele era juiz. E ele falava uma frase que eu acho tão... não sei se precisar colocar o pi aí, depois você põe o pi. Mas ele falava assim em sala de aula, juiz... Não vai botar o pi. Juiz solta pum. Então, assim, você quer ver uma coisa mais humana, né, do que você soltar pum? Então, assim, entendam, juiz solta pum. Medo. É porque, né, essa ideia de que o juiz, de alguma forma... Então, assim, Mas isso que você está falando é legal, porque, assim, quem começa na advocacia... Eu, por exemplo, quando eu já falei aqui no podcast, na minha primeira audiência eu tremia mais que vara verde. Exatamente. Porque você tá com o cliente do lado, você tá com a parte adversa, e uma figura de autoridade que representa o judiciário. E aí você fica assim, e agora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas isso é bom para tirar o nervosismo, para saber, assim, que existe, lógico, uma formalidade. Infelizmente, a gente é marcado pelos ruins, né? Porque quando a gente tem um bom profissional, um bom magistrado, isso também é tão bom, isso flui tão legal. Isso, nossa, para quem é legal. Mas, disso aí que você tá falando... Marcam demais. Mas e é a mesma coisa da nossa profissão também. Os maus profissionais são os que mais marcam. E aqueles magistrados, eu acho que são os mais antigos, será que tem essa cabeça? Eu acho que não. Eu acho que a juizite é uma mesma coisa assim, você tem que lutar contra, assim, sabe? Eu acho que é do ser humano, não tem aquela frase assim, você quer saber quem é a pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ela, é isso. Agora, deixa eu só para não perder esse gancho aí. Se você está começando na advocacia e você não estiver tremendo como uma vara verde, a primeira vez que você vai fazer qualquer coisa, você pode trocar de profissão. Você está no caminho errado. Você vai errar. E eu digo mais, se você, mesmo depois de 20 anos, eu sempre tenho frio na barriga. Eu também tenho frio na barriga. Você sabe que no júri, a única coisa que eu ainda escrevo, palavra por palavra, são as homenagens. Você vai falar. Sabe por quê? E assim, homenagem é homenagem. É uma coisa que é o início, né? Logo que você começa a falar, você vai fazer aquela coisa de praxe, né? Que é cumprimentar juiz, promotor, jurado e tal. E até hoje eu escrevo palavra por palavra das homenagens. Porque é a hora que eu tô mais nervosa. Aqueles 2, 3 primeiros minutos, na hora que assim, tá com a palavra, doutora. Olha que interessante. E é muito ruim você começar já dando branco. Ali, então eu escrevo. Gaguejando, né? E tal, assim. Então eu escrevo. O resto da defesa, normalmente, eu não... Tá escrito lá, mas eu nem olho. Agora, as homenagens, eu preciso ter essa segurança, porque eu até hoje, depois de, sei lá, mais de 300 júris, eu acho que a gente já fez na vida. Caramba! Eu ainda tenho essa insegurança na hora que começa. Você acredita? Eu acredito porque eu também tenho. E até dependendo da reunião que eu vou fazer com o cliente, para entrar para uma reunião para negociar,
Tem que ter, né? Tem que ter. E uma coisa que você falou aqui, que tem que estar bem preparado. Preparação Para é tudo. tudo. O segredo do sucesso é o preparo. Uma vez eu ouvi isso. Mas isso é verdade. E é regra para tudo, né, Cris? Para tudo. A insegurança, assim, lógico que tem gente que tem mais dificuldade de falar em público, tem gente que é mais tímida e tal, mas, assim, numa média, não vou colocar o fora da curva. O que eu acredito é que se você estiver bem preparado, você vai superar a sua timidez, porque, assim, o que você tem para falar, você tá na sua cabeça, você sabe o que você tá ali para fazer. Então, assim, uma hora você vai botar... Uma hora solta. Agora, quando você gagueja, quando você não sabe direito o que você tem que fazer. Você fica inseguro porque você não sabe para que lado que você tem que ir. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Você fez estágio na Defensoria, que hoje é a Defensoria, no júri, e você não quis seguir carreira de magistratura, de Ministério Público? Por que você resolveu advogar? Então, olha só, você sabe que o estágio era por tempo, né? Tinha 2 anos. Então, quando acabou a faculdade, né, acabou junto o estágio. Certo. E aí, olha só, eu lá... Você não quis fazer concurso? Então, 22 aninhos, acabados de fazer... Com cara de criança, com cara de hoje. De criança. Hoje tá, até que não tá mais tanto, mas enfim, hoje é o melhor, né? Tem uns botox aí para ajudar. Cara, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Porque eu vou pedir emprego? Quem é que vai me contratar? Um estagiário aí para ser efetivado vai contratar alguém que veio de fora? É isso que você falou, é uma dificuldade, porque a gente sai de você deixa de ser estagiária experiente, passa a ser um advogado... Né? Ninguém. Aí, zero. Nesse ponto, né, e aí eu acho que eu também sou muito abençoada em muitos pontos, né? O meu pai falou assim, não, você não tem OAB? Você precisa do quê para advogar? Para ser autônomo, o que você precisa? Eu falei, sim, pai, sei lá, eu preciso de um espaço. Eu não sei, né? Assim, você precisa procurar um emprego? Vai advogar, eu tô aqui, né? Mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Suporte, então, eu tive um suporte que eu sei que, né, muitas pessoas não têm. Não. Mas eu tive esse suporte e aí a ideia foi essa. Falei assim, quer saber, vou fazer um cursinho para prestar um concurso, mas a gente advoga aí, né? Então, eu ia de manhã pro cursinho. E depois à tarde... Você tinha ideia também de prestar Eu tinha, mas não de juiz nem de promotor. Eu tinha da Defensoria Pública. Defensoria. Eu queria ser procuradora, eu queria ser defensora pública. Eu acho que essa coisa de estar do lado da injustiça, sabe assim, de defender a pessoa que está sendo injustiçada, eu acho que sempre falou mais alto. Tá. Tanto que a gente abriu o escritório em 5 pessoas, né? Abriu o escritório, né? Não, a gente não abriu o CNPJ, né? A gente se juntou. Vocês se conheceram no cursinho? Como que foi? Na faculdade. Tá. 4 eram meus colegas da faculdade. Da faculdade, os 5 anos de faculdade juntos. E o Ricardo, que é o meu sócio até hoje, ele eu conheci no estágio. Tá. Então, a gente se juntou e aí a gente foi, então, vamos lá e tal. Os outros 3 passaram em concurso, assim, no primeiro ano, passaram em concurso, são delegados. Os 3 são delegados. E aí ficou eu e o Ricardo lá e ficou até hoje. Então, assim, em algum momento, lá por outubro, era um ano, né? Eu peguei o anual, né? O cursinho anual. Lá por outubro, eu falei, quer saber? A gente já tinha pegado alguns casos, a gente estava ali, eu tinha esse suporte do meu pai, ele também tinha, a gente tinha o escritório. Eu falei, não vou prestar concurso. E como chegaram os clientes assim, Cris? Cara, de primeiro, esses sócios aí, um deles já tinha alguns contatos e tal, então assim, tá começando, dá aí uma ajuda pro cara. Então eu lembro que teve um cara que veio... o cara era comissário de bordo de uma... que legal! Ele furtou um óculos lá no duty free do aeroporto. Eu lembro de ir lá para Guarulhos, lá conversar com ele. Era um uruguaio. Tá. Assim, às vésperas do Natal. Pra te falar a verdade, assim, a gente... Até hoje, eu fico brincando que até hoje, assim, a minha advocacia é meio milagre, né? Porque essa coisa da presença digital e tal, eu não... Tô agora, tá? Antes que você faça essa cara feia pra mim, eu sei da importância. É cara feia do tipo assim, Cris, sério, né? Não cara feia. Não é, sabe por quê? Até no meu curso, eu ensino o seguinte, a advocacia é confiança. A confiança se conquista olho no olho.
Isso é o digital pode ser até uma vitrine, mas se não for olho nu, ainda mais é na tua área, como é que você vai? Então, não. Entendeu? Eu lembro de ser esse cara, o Edu, que tinha mais, a família dele tinha lá alguma, né, tinha gente, né, que atuava, né, operador do direito e tal, aí começou a indicar, então nesse primeiro ano a gente estava lá, e aí foi mesmo indicação. A gente meio que jogou, falou assim, ó, é o seguinte, a gente fez um estágio em que a gente fazia as coisas. Então, assim, sei fazer. Se eu não sei fazer, eu sei perguntar. E eu tenho bastante gente para quem eu posso perguntar. Eu tinha contato com professores, com os orientadores de estágio, sempre, então, né, o networking. Exato. Né? Que é o que eu faço com aluno até hoje. Me manda, Cris, me ajuda aqui, me ajuda ali. Também tem bastante ex-aluno que me pergunta as coisas. Eu falo, professor é para sempre, eu adoro. Assim, eu tive essa ajuda, eu vou ajudar no que eu puder. Então, assim, eu achava que podia dar certo, aí os casos foram chegando e tal, e aí foi por indicação, Elô. Foi por indicação. As pessoas começaram a indicar isso. A fórmula, eu acho que é essa. A gente sempre teve ciência de que tinha que fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, graças a Deus, né, o Ricardo, e mesmo os outros, né, mas é que o Ricardo é, até hoje, meu sócio, então daí você vê como houve aí uma sinergia boa. Mas assim, então nós vamos pegar, então nós vamos estudar, a gente vai tratar com seriedade, a gente vai, lógico, a gente é criminalista, né, sou desbocada, a gente brinca o tempo inteiro, a gente, né, obviamente, mas isso não diminui, você não precisa, né, aquela ideia do advogado carrancudo, não. Mas a gente é muito sério no que a gente faz. Muito sério no que a gente faz. Então, acho que passa essa confiança e essa confiança vai passando de um para o outro, né? Então, até hoje eu brinco, falo assim, gente, a gente é muito milagre, porque não tem um site, não tem... Teve um discurso que você fez, você foi paraninfa. Você sempre foi paraninfa, os alunos te amam. Mas teve um que eu estava presente nessa cerimônia e você falou uma frase muito marcante. Seja gentil. O que você quis dizer com isso, Cris? Olha, eu acho que tá ligado isso daí que você tá falando. Tá ligado, né? Tá ligado. Eu acho que tudo que né, era mais ou menos esse o sentido, né? Tudo que... Não foi uma frase minha, tá? Mas eu acho que era muito relevante falar isso para os alunos se formando e para as pessoas. Tudo que a gente fala, tudo que a gente... sempre que a gente se comunica, né? A gente pode escolher como que a gente vai se comunicar. E a gentileza, ela sempre é um caminho. Você pode dizer a mesma coisa de várias formas. E quando você fala de forma gentil, você, além de tudo, derruba uma barreira. Verdade. Você derruba uma barreira. Você pode pedir a coisa mais descarada do mundo se você for educada e gentil. Uma pessoa capaz de te fazer, de aceitar. Legal, eu vou fazer. Exatamente. Mesmo que você pudesse exigir dessa pessoa. Exato. Eu acho isso muito importante na vida, porque a verdade é que a advocacia, a gente fala de lei, a gente fala... Mas você está lidando com pessoas o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Não que nas outras áreas também não, mas assim, você pega uma pessoa fragilizada, porque na hora que ela vai procurar o advogado, é aquele momento em que aquele problema é o maior que ela tem. Porque se ela tiver um problema médico, ela não vai resolver o problema jurídico, ela vai primeiro no médico. Então, quando ela vai procurar o jurídico, a assessoria jurídica, o advogado, é porque aquele problema ali, ele está, né, tomando conta da vida. É prioritário. Então, você está com uma pessoa certa, errada, não importa. Você está com uma pessoa que está precisando da sua orientação, do seu apoio, e essa confiança e essa gentileza, é óbvio que vai cativar o seu cliente, é óbvio que vai, né? Agora, tem gente que já meio que nasce com isso, né? Tem gente que tem que exercitar. Então, quem nasceu, beleza, ó, que vantajão. Agora, se você não nasceu, exercite. Porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser depreciado, ninguém gosta. Nem bichinho gosta. Então. Quanto mais o ser humano. Isso eu acho que é uma coisa assim pra vida mesmo, sabe? Eu fiz um curso uma vez, e eu achei muito engraçado. Eu tava comentando isso, eu lembrei disso esses dias. Mas como lidar com pessoas difíceis. Eu falei, meu. Aí, você tá vendo que curso que é? Fora do direito. Não, fora do direito, Como lidar com pessoas difíceis. E aí você chega lá e fala, nossa, arrasei, né? Agora eu vou arrasar. Agora virei manipuladora. Não, vou... Cara, era surreal, porque no fim das contas, né, várias coisas e tal, mas bottom line, né, no final, assim, não existe pessoa difícil, né, é você que é difícil.
Se você que não está sabendo é difícil, lidar você com que o não está negócio. sabendo, você que não está sabendo conversar. Então, assim, se você for uma pessoa gentil, se você for uma pessoa acessível, se você ouvir, se você se colocar, né? Se você fizer tudo que você espera que a pessoa difícil faça, né? Você vai conseguir lidar com essa pessoa. Né? Porque a gente sempre quer do outro. Fala, nossa, mas ele é grosso. Nossa, mas ele é não sei o quê. Mas ele é não sei o quê. É sempre o outro, nunca é a gente. Nunca é a gente. Então, assim, é uma coisa que eu segurei aí. Falei, ok. E, Cris, durante esse tempo todo, teve alguma situação assim, uma fase, uma situação assim muito difícil, que você falou assim, caramba, não acredito que eu superei, assim, Elô, que te marcou? eu vou te falar, né? Quando falei aí do meu pai, da minha mãe e tal, eu tenho que dizer pra você que, assim, abrir um escritório de advocacia, logo depois de formado, mesmo com, eu posso perguntar pra um, eu posso perguntar pra outro e tal, cara, gera uma ansiedade muito grande. Porque você não tem, né? Você vai lá pro escritório, quantas vezes? Pra você ter uma ideia, no começo a gente tinha um tabuleiro de xadrez no escritório, porque às vezes não tinha o que fazer. Ah, que beleza. Né? Não tinha o que fazer. E aí, assim, você pode pensar, né? Na época, eu acho que eu não vou pensar, aí, né? Eu posso jogar xadrez, adoro jogar xadrez. Mas, cara, tem que pagar conta. Tem que pagar conta. Você abre escritório, você já começou com dívida. Você já começa com dívida. Então, assim, a gente tinha um apoio, né? E aí, realmente, não era só eu, era também, os outros também tinham um certo apoio. E isso eu acho que foi o que fez a gente continuar. E tá hoje onde a gente tá. Porque se eu tivesse mesmo, eu morava com os meus pais, eu tinha esse apoio, não só um apoio emocional, moral. Financeiro. Eu tinha um apoio financeiro. Porque se eu não tivesse esse apoio financeiro, talvez eu tivesse... E eu repensei a advocacia como fonte de renda no começo, eu repensei, mesmo gostando do que eu fazia, mesmo tendo esse apoio, eu repensei. Então, assim, é isso aí, né? Ficar romantizando, perrengue, não, é difícil, é muito difícil. Se você pudesse planejar, assim, vi muitos alunos que fizeram isso, por exemplo, eu tenho lá um emprego, eu já tinha uma outra profissão, alguma coisa, então assim, eu vou me planejar para eu poder sair desse emprego e eu vou me dedicar à advocacia, mas eu tenho aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, em que eu vou, né, fazer ajustes na minha vida financeira para eu poder realmente me dedicar à advocacia e me estabilizar como advogado. Eu via muitos alunos fazendo isso. Eu não tinha isso porque era muito nova, né? Não trabalhava, né? Enfim. Mas eu não vou romantizar perrengue, não. Era cruel. E ainda tinha essa coisa, né? Eu não posso sair por aí batendo na porta das pessoas falando, você está precisando de um advogado? Ainda mais criminalista, né? Você está com algum problema aí? Meu criminalista, você não sai contando para os outros se você tem um problema criminal, você não sai, escuta, né? Você não vai abrir, né? A não ser que você queira contratar um advogado. Então, assim, vamos deixar um negócio claro aqui. Você falou assim, vem por indicação. As pessoas não falam dos problemas que têm. Sim. Principalmente daqueles problemas que tiram o sono. Sim. Né? A gente não... Isso é humano. Tanto que as redes sociais são o que são hoje... Porque mostra só o lado legal. Você está aqui assistindo a gente, nós estamos arrumadinha, né? Nós estamos aqui em paz, tiramos um tempo para falar, para conversar. Exatamente. Entendeu? Tá todo mundo numa boa aqui. Saindo, tem compromisso, tem delegacia, tem cliente, tem a vida. Tem a vida. E aí... Quando você fala assim, indicação e tal, o que eu vejo muito é que assim, são as pessoas que conhecem você, que conhecem que... a Cris é criminalista, eu sei que ela tem essa postura e ela vai cuidar, então vai nela, né? Ou é de cliente assim, eu tive um BO, sabe o que acontece? Eu cometi um ato ilícito, e aí, nossa, doutora, vai lá que ela resolve. É o seguinte, isso é muito importante, Elô, que você falou, porque assim, a indicação parece que não tô falando de indicação aqui de né, comentário no Google, não é isso não. Você pode sim criar uma rede de clientes ou receber indicações, mas a pessoa que te indica, ela de uma certa forma, ela tá avalizando você. E se você pisar na bola,
essa pessoa nunca mais vai te indicar ninguém. Isso é maravilhoso você tá falando. Então, assim, quando assim, eu indico um ex-aluno, por exemplo, eu falo assim, tem algum caso ou que seja menor, ou que eu não posso atender naquela hora, ou que não é da minha área, porque muita gente vem, né, procurar, nem sabe direito, né? Então vem com coisa civil, com coisa tal, que eu não faço mais, né? Eu brinco que eu só faço divórcio de amiga e os meus. O resto é só criminal. Cara, eu vou indicar, a primeira vez eu posso dar uma, né, assim, não sei ainda, né, tenho mais ou menos uma noção, porque foi meu aluno, né, responsabilidade e tal, mas se a primeira vez pisar na bola com o cliente que eu indiquei, cara, não vou indicar nunca mais. Eu não vou indicar nunca mais. Então, assim, mesmo para você ter indicação, essa coisa da postura, essa coisa de você... e aí, assim, acho que a postura é você deixar mesmo claro que você tem interesse, que você é interessado, que você é esforçado, que você vai se dedicar para aquele seu cliente, para aquele cliente que está sendo indicado para você. E, assim, não é resultado, tá, Elô? Não é resultado. Não. Quando a gente indica, eu pelo menos, nunca nem me preocupo com o resultado. Eu quero saber, assim, você vai atender bem esse cliente, você vai fazer o melhor trabalho jurídico que você pode? Você vai dar o seu ativo melhor. Maior, né? Isso. Que é a sua dedicação, é o seu tempo. E eu acho que a mesma coisa que eu faço, né, que é isso, né, de alguns casos, né, fazer junto com um aluno, fazer com um ex-aluno, com um colega, enfim, eu acho que foi assim que aconteceu comigo também, né? Foi assim que aconteceu comigo. Então, começou daí e aí não tem jeito, viu? O cliente que gosta de você, ele vai te procurar anos depois, ele vai te achar. Ele vai ter lá o seu telefone, vai estar lá na agenda dele. Isso que você está falando. Você sabe que eu tenho o número do meu telefone, eu tenho ele. Eu nunca mudei. Eu também não. Nunca mudei. Desde os anos 90. O meu celular é BCP. Não, melhor não falar, eu já falei, né? Agora já foi. O meu telefone é o mesmo. Nunca mudei. Eu não mudo por causa disso. Eu nunca mudei. Nunca mudei. E é isso, de vez em quando eu toco no telefone assim, umas pessoas falando, gente, e eu tenho sério? Todo mundo salvo no meu telefone, na agenda. Também tenho. Eu não, isso ajudou muito, apago. né? O telefone hoje em dia, porque eu lembro quando eu trocava de telefone que tinha que copiar toda a agenda. Já pensou? Você lembra quando era assim? Ai, gente, que desgraça. Não lembro, isso não é do meu tempo. Não é. Minha mãe contava isso, né? Minha mãe me fazia passar a agenda limpa. Então assim, mas é isso, se o cliente gostar de você... do mesmo jeito que você tem lá um telefone do médico que você confia, de pessoas. De prestador de serviço. Aquele marceneiro que fez um bom trabalho para você, todo dentista, prestador de serviço. Você vai ter. E aí você não vai precisar dele toda hora. Mas na hora que você precisar, você vai lembrar e você vai ligar. Então, assim, é muito importante você ter essa postura com relação ao cliente, eu acho, né? Isso vai te gerar indicações e isso vai te gerar, né, novos negócios. Não pode tratar como se isso não fosse parte da advocacia. Vou te falar que, pelo menos na minha área, não sei se você pode falar da sua, né? É bem pesado, viu? Tudo que orbita em volta de um processo criminal é muito pesado. Eu falo que o processo criminal, ele envolve sempre sofrimento. E sofrimento, eu não estou aqui dizendo se é justo ou injusto. O cara que cometeu um crime, ele está preso. Ele está sofrendo porque ele está preso? Tá. Mas ele mereceu, não importa. Eu estou querendo dizer que a vibe de um processo criminal, a energia é pesada. Porque assim, o cara não está feliz lá, não importa se ele mereceu ou não mereceu. Tem coisa que a gente merece, que a gente sabe que a gente merece, e não é por isso que a gente não... E não é por isso que não tem sofrimento. E não é por isso que não tem sofrimento. Então assim, você tem a vítima de um lado, você tem a mãe, o filho, a esposa, você tem assim, você tem um cliente ansioso, né? No criminal, gente, a velocidade, é difícil você dizer para a família do seu cliente que é a velocidade que ele gostaria que o Poder Judiciário caminhasse. Você sabe que você me fez lembrar um caso? É muito mais pesado, com certeza tá? Mas eu lembrei de uma coisa, porque na época, quando eu comecei, depositário infiel ia preso. Sim. E aí, teve um cliente, era o cliente do escritório onde eu trabalhava como associado, o escritório ficava com 70%, eu tirava 30% de honorários, né? E o escritório tinha toda a estrutura e tal, foi assim que eu comecei também, porque eu não tinha dinheiro, quando a gente começa, a gente não tem dinheiro para começar, entendeu? Você tem que ter uma alternativa.
Né? Ou você faz parceria, ou você vira empregado, ou você sai desbravando, batendo na porta dos outros. É assim, a verdade é essa. E é assim que começa. Todo mundo começou do zero. Aí, esse cliente, então, foi preso, porque nas execuções fiscais de uma rede de farmácia, sei lá de que século, que tinha já fechado, tarará, tinha sido dado em garantia o estoque, as prateleiras, a balança, as impressoras Emília. Você sabe, Miguelzinho, o que é impressora Emília? Então, ele não sabe. Dá um Google. Não Você sabe. vê o que é impressora Emília. Na época já não tinha mais. Era um negócio muito velho. E aí, quando chegou na fase lá da execução fiscal, que foram verificar, fazer a constatação, diz que já estava tudo perdido, já tinha fechado tudo, que Brasil, processo físico, século passado, era tudo de lei. Prisão por depositário infiel. Gente, eram 20 processos de execução fiscal. E aí esse homem foi pego numa blitz, ele era diretor de uma multinacional e tal, e caiu ali. Aí tá bom, sabe o que a gente fez? Era no interior. E essa foi uma lição da hora. Isso daí são coisas que a gente não aprende na academia do direito, a gente aprende na prática. Na prática. E lógico que o dono do escritório que coordenou tudo e tal, porque ele também já era um advogado bem experiente, né? Ele pegou e fez o seguinte: nós alugamos todos os equipamentos e compramos de sucata. Então, quantas impressoras são, quantos computadores são, botamos tudo na caçamba de uma caminhonete, estacionamos na frente do fórum e chamamos a oficial para constatar. Olha só. Aí a oficial falou, não, mas tem que estar funcionando direitinho, né? Nessa hora, a esposa dele, que você falou da ansiedade, a esposa dele começou, na época a gente não sabia o que era, tá? Ela teve uma crise de pânico. Uma crise de pânico. E eu, nos meus 20 e poucos anos, eu fiquei paralisada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tentava acalmar a mulher, a minha vontade era de sair na mão com essa oficial, pela falta de sensibilidade, que ela estava vendo todo o esforço. Ela sabia que era sucata, que isso também não ia dar em nada, né? E aí, tá bom, tem que estar funcionando? Tem que estar funcionando. Então, eu tive que virar para a esposa dela e falar, seu esposo não vai sair hoje. Montamos na garagem uma bancada enorme, chamamos o marceneiro, chamamos o cara do TI, tudo que você puder imaginar, montamos uma bancada com tudo, botamos tudo para funcionar, tudo para rodar. No dia seguinte, olha, gente, que você para conseguir oficial de justiça 2 dias seguidos, é um esforço, até hoje, Hercúleo, né? É verdade. Aí a mulher foi lá e, juro por Deus, Cris, com o mouse na caruda, meu. Eu falei, gente, que falta de sensibilidade. E aí, eu vou te dizer, quando a gente foi pegar, eram 20 alvarás de soltura, não é? Porque estava em todos, né? Eram 20. Eram 20 execuções. 20 alvarás de soltura. Fomos lá na Nazaré da Serra, que era uma cidade no interior do interior, não sei do quê. E era um gol de não sei quem que emprestou, era aquele gol quadradinho que só ia até a 4ª marcha, mas ele funcionava só até a 3ª. E eu na estrada assim, ai, que delícia! Rezando pra Deus me proteger. Aí, que é perrengue. Perrengue total. Perrengue total. Caramelo. Nossa. Quando eu cheguei lá e que a esposa não foi, eu falei para ela, você não vai, porque ela estava muito mexida, né? Sabe essa sacada de você ter que ter essa sensibilidade? E agora como é que eu vou fazer? Que eu tirei ele, na hora, ele nem me conhecia, ele me deu um abraço tão emocionado, tão, não sei o que, a gente se emocionou na hora e tal. E ele voltou comigo no golzinho. E aí que eu vi, que eu deixei ele em casa, e a comoção dele com a família. Ele tinha filhos, a família dele, né? Isso daí me mexeu muito. E aí eu vou te falar uma coisa, desse dia em diante eu falei assim, isso daqui não é pra mim não. E era cível. E era foi uma montanha-russa, crise de emoção. Eu imagino. Eu queria sair na mão com meio mundo. Não, imagino não, eu sei. Entendeu? Eu acho que tem 2 coisas que você falou que, de toda essa história, eu acho que são 2 coisas que são muito relevantes. Primeiro, o advogado tem que saber que ele está lidando com um ser humano.
do outro sim. lado. Assim, você vestir aquela roupa da advocacia corporativa e não, aqui são negócios e tal, e esquecer que é um ser humano atrás, você perde uma parte. Você perde tudo. Você perde, Assim, você pode ser o melhor, sei lá, se eu sou o melhor... Até para negociar. Então, assim, eu faço o melhor contrato do mundo, eu sei escrever muito bem, eu sou... Cara, se você esquecer que ali é um conflito de interesses que é estabelecido em última análise entre pessoas e você se colocar distante disso, você vai perder muito na atividade da advocacia. Eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa que é muito importante, Elô, e aí acho que vale para qualquer área, e na criminal mais ainda, e vou dizer olhando para vocês. Tem que ser sincero com o cliente. Sem dúvida. Tem que ser sincero com o cliente. O tempo todo. Não dá. Assim, não dá. Me perguntam direto, assim, Cris, você nunca teve problema com o cliente? Não, nunca tive problema com o cliente. Porque eu nunca menti. Assim, eu não vendo liberdade, eu não vendo decisão, eu não vendo nada. Eu vendo o trabalho que dá para chegar num resultado, não resultado. Então, assim, tem muito advogado, e já viu? Mas assim, doutora, eu gostei muito de você, mas eu falei com outro advogado que prometeu que meu filho vai sair em uma semana, então eu vou fechar com ele. Eu falei, fecha com ele. Não, você tem que fechar com ele mesmo, eu não vou te prometer isso. Assim, ele até cobrou mais caro, mas como ele falou que meu filho vai sair, eu falei, então... Então, qual que é o milagre, então, você... não sei, né? Não sei. Mas, assim, não promete que você não vai cumprir, né? Não promete que você não pode cumprir. Não depende só, né, da gente. Não depende de nada, Elô. A gente é mendigo, Elô. A gente é mendigo, a gente só pede. A gente só pede. Advogada mendigo é ótimo. A gente só pede, a gente passa a vida inteira. Termos em que pede deferimento, termos em que suplica, né? Às vezes eu fico pensando assim, quando eu ficar mais velha, eu vou começar a entrar com umas petições assim, eu já sei que você vai negar, só julga logo. Eu nem tô querendo saber como que é o mérito. Eu só queria que você... põe aí logo, não, indefiro, só para eu poder, né, recorrer disso aí, tentar a melhor sorte em outro lugar. Mas a gente só pede, né? A gente só pede. Então, assim, você vender um resultado, pelo menos no contencioso, você vender resultado... isso aí... eu acho que não é dar certo, né? Na advocacia em geral, né? Porque a gente lida com vários elementos e várias pessoas e várias circunstâncias ali ao redor que não dá. Não dá. Não dá, é verdade. Tô falando do contencioso porque, assim, é a tua realidade. É a minha realidade, né? Então, assim, mas se você for por esse caminho aí de falar, não, eu vou fazer e não faz, primeiro você fala assim, olha, hoje eu não posso. Eu posso te atender daqui 3 dias, mas hoje eu não posso. Vai falar assim, não, eu tô fazendo e não faz. Isso aí... de matar, né? Isso aí é o caminho para o descontrole, né? Ô, Cris, e como que você lida com essas situações? A gente começou falando da energia pesada e tal. E como que você, pessoalmente, não a doutora Simões, mas a Cris, como que você lida com isso quando vira a chave, assim, quando você fechou a porta do escritório, desligou o computador? Como que é isso com você, assim? Porque... eu tenho 2 coisas, assim. Primeiro que não tem jeito disso não nos impactar, né? E veio uma colega nossa e falou assim que a gente vive num looping. Eu acho que é verdade também, né? E aí, como que você lida com isso, assim? Na tua cabeça, pessoalmente? Olha, eu acho, Elô, que... Eu acho não, né? Eu penso, de verdade, que durante muito tempo isso... Eu acreditava, sinceramente, que não me afetava. Depois eu comecei a perceber que é óbvio que afeta. Né? Você não pode estar tão perto de tanto sofrimento e você não ser afetada. Então, mas não faz muito tempo que eu faço terapia. Então, acho que eu nunca tratei exatamente disso na terapia. Mas, obviamente, que a gente fica meio descompensado, né? No criminal não dá. Você fechou o computador e a pessoa está lá presa, a injustiça está acontecendo e tal. Eu fico muito impactada, assim, muito ainda, muito. Quando eu vejo alguma coisa muito errada, eu fico muito revoltada, eu não consigo, assim, eu não consigo desligar totalmente, não. Óbvio que você
cria mecanismos, né? Porque senão você enlouquece. Isso. Agora, eu acho que uma coisa que me ajuda muito, né? E eu insisto tanto nessa coisa da humanidade, e aí, eu não quero falar a palavra errado, eu achava que era empatia, mas não é empatia, né? É alteridade, né, que fala. Acho que é isso, alteridade. Alteridade? Eu vou ter que procurar porque eu não quero falar uma coisa errada. Eu vou olhar aqui. Assim, são situações... Empatia que você tem por alguém quando você viveu a mesma... Então, mas quando você realmente viveu a situação que a pessoa já viveu. Aí você consegue ter empatia, porque você passou por aquilo. Então, assim, se você tem um luto de alguém próximo de você, e eu também passei por um luto de uma pessoa, aí eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti. Quando você não está nesse lugar, você não passou, não dá para você dizer que não dá, né? É verdade. Mas eu acho que esse sentimento, seja lá como ele chame, né? Que eu vou colocar, eu vou ver aqui direitinho. Um oráculo. Eu acho que ajuda. Até a lidar. Assim, eu consigo entender o meu cliente, ou a mãe do meu cliente, quando está revoltada com alguma coisa. Nem sempre tem razão, mas eu consigo entender quando está revoltada, porque eu também estou revoltada. Então, assim, a hora que eu fecho o computador, eu falo, ok, né? Então temos um problema, temos que resolver, isso tem que ser prático, né? O que eu vou fazer para tentar resolver esse problema? O que eu vou pedir, né? Que resolver não sei o que eu resolvo. Mas eu consigo, talvez assim... direcionar, entendeu? Direcionar essa coisa e esse sentimento, eu consigo direcionar para o trabalho. Eu acho que é isso, Elô, A gente, sei, né? E também assim, quando vai apanhando muito na vida, a gente vai cicatrizando, né? Eu não quero cicatrizar muito, não. Eu ainda quero me indignar com as coisas. Eu não quero dizer assim, a coisa é assim, né? É desse jeito, né? Eu acho que quando você também fala, é desse jeito, quando você se conforma, deixa lá que tá bom. Eu tomo esse cuidado aí para ir tentando dosar, conseguir viver, né, passando por tudo isso, ou vendo tudo isso, vou falar injustiças em geral, tá? E ao mesmo tempo, assim, não, eu já tenho uma certa casca para também não deixar isso impedir, né? Impedir que eu consiga me divertir com outra coisa, que eu consiga... Ter esperança no ser humano. É isso. Eu acho que é isso. Isso aí, né? Agora, deixa eu fazer um negócio. Teve algum caso, assim, que falou assim, caramba, isso daqui me marcou, que você não esquece? Nossa, Elô, tem um... E aí, você pode contar ou é segredo? Não, posso, já transitou em julgado e tudo. Tem esse caso, assim, é tudo bem incrível nessa história, é um caso até meio longo, eu vou tentar simplificar. Era um caso que eu lembro que eu e o Ricardo, a gente era estagiário do Dr. Pedro, lá no Tribunal do Júri de Santo Amaro. Vocês ainda eram estagiários? A gente era estagiário ainda, e o Dr. Pedro chegou lá um dia falando assim, olha, eu quero que vocês vão até o cartório e eu quero que vocês façam um levantamento lá de prisão em flagrante ou de boletim de ocorrência, inquérito policial que foi arquivado, em que o policial afirma que efetuou disparo, então era muito resistência, né, aquela coisa. Um policial afirmou que efetuou o disparo e tenha um laudo residográfico negativo. É isso que eu quero que vocês procurem. Então, assim, é raro, mas acontece muito. Ou não? Não, então, na verdade, laudo residográfico, assim, até hoje está um pouco melhor, então, mas residográfico são muitas variáveis, né, para o residográfico. Entendi. Você tem que colher muito... Tem um tempo, então tem que ser muito próximo, depois, assim, você colhe, você analisa o resíduo na amostra que você colheu. Então, assim, de repente o perito pode... O perito pode ter colhido ali de um lugar que não tinha, mas tinha em outro. Então, assim, são tantas variáveis que, eu acho que na minha vida, em 24 anos de advocacia criminal, eu acho que eu acho que eu vi um... Bom. Não. Assim, conclusivo? Não. Um positivo. O resto foram todos negativos. Eu posso perguntar para o Ricardo, talvez a memória dele seja melhor. Mas mais do que 3 não foram. A maioria é todo negativo. Por causa dessas variáveis. Por causa dessas variáveis, né? Então, assim, até a forma de... não é. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo da máquina pública para quê? Então, aí é que eu não sei, né? Mas, enfim. É uma pergunta difícil de ser respondida então, aqui. Não, aí de gastar, a gente gasta tanto dinheiro. Então, e aí foi isso. Então, assim, a gente, como estagiária, a gente se envolveu aí nesse caso. Negócio. E era uma coisa meio sui generis, porque o Dr. Pedro atuava como defensor no júri de Santo Amaro. E ele tinha sido nomeado para atuar nesse caso, que, na verdade, estava em curso no júri da Penha.
Então, assim, uma nomeação especial da PAJ e tal. E, assim, a gente não entendia muito bem na época e tal. Mas vamos fazer a pesquisa aí. Então, a gente ajudou ele nessa fase aí. O processo ainda estava no começo. Muito bem. O tempo passa, né? Eu e o Ricardo, a gente se forma, a gente abre o escritório. Doutor Pedro, quando a Defensoria Pública, né, foi criada, ele migrou da Procuradoria do Estado para a Defensoria Pública e tal, mas já estava num cargo administrativo também, ele foi, acho que ele foi subdefensor geral e tal, não sei o que, bom. Ele não ia poder atuar nesse júri. Então, o cliente, né, falou com ele, e ele falou assim, eu vou te indicar 2 estagiários meus. Legal. Para te defender. Tá. E é uma era uma mulher, né? E aí, então, quando ele falou que ele ia indicar... Ela era policial. Não. Quando ele falou, vou te contar. Quando ele falou que ia indicar, a gente, nossa, cara, aquele caso, né? Nossa, que legal e tal, não sei o quê. E o caso era muito peculiar, porque era um suicídio em que a vítima tinha morrido com 2 tiros na cabeça. Começava daí. Ah, mas peraí, já não morreu no primeiro? Errou! Então, você sabe... Mas sabe o que é? Que tem um ponto, eu já vi, tem um ponto no cérebro que inclusive muda a personalidade da pessoa. A pessoa não morre, mas muda inclusive a personalidade. Isso faz sentido. Mas nesse caso aí nem era. A pessoa, né, a vítima deu um tiro aqui, assim, ó, levantou bem a cabeça. Assim, não tem filme que vou dar um tiro no pescoço, né, aqui embaixo. Só que ele levantou bem a cabeça e era uma arma com calibre muito pequeno, calibre 22. Então o disparo entrou aqui e saiu aqui. Então, assim, não pegou nada, né, vital. O primeiro, né? Aí o segundo, aí ele colocou mesmo a arma na cabeça. Que aí já não conseguia respirar direito também. Já ficou todo, obviamente, que é um impacto e tal, caiu e tal, não sei o quê, ficou meio, mas ainda, né, teve força. Mas morreu, tipo, depois de 6 horas no hospital. Então, assim, não foi aquele drama! E, assim, a história toda era uma história muito incrível, assim, sabe? Era um casal que se conheceu no chat da UOL, sabe assim? Eu lembro desse negócio do chat da UOL. E assim, ela veio de outro estado para São Paulo para viver essa vida com o cara. Ela tinha uma filha pequena e assim, pouco tempo depois ainda estavam assim se ajeitando. E aí pouco tempo depois esse cara se mata. E aí esse cara, ele era funcionário público, trabalhava no fórum. Então, assim, né, teve uma mobilidade. Eu tô falando de 97, 98. Então, assim, não tinha rede social. Não. Mas teve uma movimentação toda no fórum, porque ele era conhecido, muito conhecido no fórum e tal. Então, assim, o que a princípio parecia um suicídio, né? De repente virou uma acusação de homicídio pra ela e assim, gravíssima, tipo, tetraqualificado, que na época nem existia essa possibilidade, né? Por conta das incompatibilidades lá entre motivos e modos de execução, assim, era uma acusação gravíssima. Essa mulher foi presa lá, ela estava no trabalho dela. A polícia saiu daqui de São Paulo. Teve prisão? Teve, ela ficou 2 anos presa. Ela era administradora de empresas e tal, né? E assim... eu entendi, até porque era uma questão de honra para esse caso, que ele era funcionário, todo mundo tinha cuidado, né, do processo. Isso. Então, e aí tinha também uma questão de um seguro de vida, porque funcionário público sempre tem seguro de vida, né? Então, mas é o motivo para acusar a pessoa... O motivo do assassinato, do possível... Poderia ser, né? Mas assim, o que a gente, né? O que eu me convenci, tá? É que, na verdade, o seguro foi o motivo para que as pessoas passassem a acusar ela, porque ele se matando, ninguém recebeu seguro. E a beneficiária era ela. Porque tem um detalhe, seguro de vida não cobre. Então a família lá dele, né? Então, assim, fez uma movimentação. Para receber. Porque se ela fosse condenada... Todo mundo recebia. Eles receberiam. Que drama cinematográfico. Não, é uma história... E assim... Cinematográfico! Ela é uma pessoa incrível. Ela é incrível, assim, desde o primeiro dia que a gente sentou para conversar. Ela é incrível. Ela é minha amiga até hoje, assim, eu tenho muito carinho com ela. E esse processo a gente já pegou numa fase, já estava lá na frente, já. Então, por isso que tinha a pesquisa do exame porque curiosamente, né, nesse caso, fizeram o residográfico tanto na mão dele... E dela. E o dela deu positivo e o dele deu negativo. E foi esse o positivo que eu vi. Então, assim, a gente tinha muitas coisas, assim, para tratar nesse processo. O processo, na época,
da primeira vez que a gente fez o júri, devia ter uns 15, 16 volumes. Ele é dessa altura, assim, era enorme, né? Tinha muita coisa, tinha assistente da acusação e muita coisa aconteceu, assim, muito surreal. Teve exumação do corpo, teve outra perícia. Olha, assim, tudo, assim, era um caso completo, assim, sabe? Você pega para analisar, é um caso que teve de tudo. E aí, cara, fomos lá, então o doutor Pedro indicou, e aí conversamos com ela nos contratou, vamos fazer o júri, e assim, eu tinha muita certeza de que ela era inocente, sempre tive, assim, e mesmo vendo o processo, falando com ela, eu tinha muita certeza que era um suicídio. E no primeiro júri, ela foi condenada. Cara, ela foi condenada. Aí esses caras arrasados. Arrasado? Até me arrepia. Não, eu lembro de chegar em casa tarde da noite, porque tinha muitas testemunhas, assim, foi um júri que não ficou pro outro dia. Tá. O juiz falou, não, vamos até a hora que for. Então foi assim, acho que era 2, 3 da manhã, assim, quando eu cheguei em casa, um dia inteiro de trabalho, começou o júri às 9. Dificílimo, né? Muitos detalhes, muita coisa em jogo, sabe assim? E eu lembro de chegar em casa, deitar no meu travesseiro e chorar como uma criança, assim, fiquei chorando. Eu era casada na época, meu marido, tá tudo bem? Eu, não tá. Por 2 coisas, porque eu acreditava na inocência. Você se sentiu derrotada. E por me sentir derrotada. Então, assim, foi muito ruim, mas a gente já sabia, logo que começou o júri, a gente já sabia que tinha uma nulidade. Quando começou, a gente já sabia que né, que poderia ter, na verdade não que tinha, mas que poderia ter uma nulidade. Então aí, bom, depois que perdemos o júri, e aí ela já tinha ficado presa um tempo, então assim, ainda que ela fosse condenada, ela não ia voltar para a cadeia. Tá. Mas não era essa a questão, era uma questão de honra para ela. Condenação em si. Não é sempre que o que vale é não estar preso, né? Às vezes a pessoa tem a honra dela, a dignidade dela, mas eu não fiz isso, eu não quero ser condenado por isso. E aqui é assim, né? Todo mundo divulga a acusação, mas quando tá ali que resolveu, filhão. Ninguém fala, ninguém fala. Não dá ibope, não, imagina, ninguém fala nada. E mesmo quando fala, Elô, tem uma outra coisa, mesmo que fale, sabe como é que sai? É um jeito de assim, foi absolvido, mas será? Exato. É isso. Será? Não sei, eu não sei. Foi absolvido, mas sabe como mas que é será Brasil, que esse não é esse juiz aí? Talvez esse juiz, né? Cara, é surreal. A mentalidade, né, é toda voltada para você, no primeiro minuto, já julgar, condenar, e depois qualquer coisa que acontecer no caminho será? Ninguém duvida da acusação, né? Ninguém pensa, sério, essa acusação? E ao contrário, né? Deveria ser, né? Bom, eu sei que aí o júri foi anulado. Né? Fomos lá sustentar oralmente a apelação dela. Legal. Foi anulado o júri, vamos para outro julgamento. Aí no outro julgamento a gente também estava um pouco mais calmo, né? Porque já tinha passado por essa, né? Pela essa primeira, já tinha experimentado. Enquanto você vai contando o caso, vem cá, ficar até 2 da manhã num negócio. Vamos lá, advogado criminalista, do que vive, o que come, o que bebe. Elô, júri era o seguinte, cara. Como que você se prepara? Como que você siga? Porque é mais do que uma maratona, gente. Isso daí já é limite vou te falar. Da sobrevivência? Da sobrevivência, não, Eu vou te falar, a gente lá no escritório, né, nessa época que a gente fazia muito júri. Vocês levam marmita, levam uma fruta, pede licença, deixa eu tomar uma... Porque ninguém oferece água para advogado, até que no júri não posso dizer, pelo menos, não sei como é que tá hoje, que faz tempo que eu fazia muito júri, aí também, como era dativa, eu fazia sempre no mesmo lugar, então conhecia todos os funcionários, eu não posso dizer, água sempre tem, café sempre tem. Audiência comum ali não tem água para advogado, não. Não tem, mas no júri tem, né, no júri até tem. Mas eu nem conseguia comê-lo, não estava nem preocupada com isso. Adrenalina lá em cima. Olha, esse caso era né, diferenciado, porque eram muitos documentos. Não, então, muitos documentos, muitas provas, muitas coisas. Então, assim, a gente levou muito tempo para se preparar, para ir lá fazer e tal. Isso aí era um júri que a gente ficou, tipo, um mês estudando. Aí, não dá para pegar outro caso. Tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, né? É artesanal, né? É artesanal. Agora, quando a gente fazia os júris lá, acomodativos lá, né? Em Santana, em Santo Amaro e tal, a gente pegava, tipo, uns 2 dias antes. E aí ficava... E assim, ficava até de madrugada, trabalhando lá, estudando, se preparando, escrevendo e tal. Lógico, depois você começa a pegar uma certa manha, mas ainda assim, o que eu te falei, a preparação mesmo, o estudo mesmo, é o mesmo. Desde o primeiro júri que eu fiz até hoje, a gente faz do mesmo jeito. Então, assim, pega dias antes, anota, tem que ter.
E assim, é engraçado que a adrenalina, né? Vai, né? A adrenalina, você vai. Depois, no outro dia, você pensa, gente, que caminhão que me atropelou, que eu não tô nem sabendo. Mas e aí? Então, aí vocês fizeram o E aí, voltaram, então, fizeram aí de novo o voltou, júri. fizemos de novo o júri. E aí, nessa segunda vez, eu chamei Deus e todo mundo. Era isso que eu ia perguntar, mudou, né? Aí Chamei vem todo mundo. tudo que é testemunho. Chamei tudo. Não. Chamei gente pra assistir. Falei, gente, ó, tem um caso interessantíssimo. Chamei todo mundo. Plateia. Chamei minha mãe, chamei meus alunos, chamei todo mundo. Falei, vem ver. Aluno adora ver. Aluno adora ver. E o promotor, na segunda vez, não era o mesmo, também era professor. Então, ele também chamou os alunos dele. Eu tinha uma multidão, eu botei no Facebook, tipo assim, gente... Virou jogos jurídicos. Não, o quê? Eu vi os PMs colocando lá, ajudando a colocar mais banco no plenário, porque não tinha cadeira para todo mundo. E assim, não era um caso midiático, né? Era só mesmo essa coisa aí. Cara, lotado, o plenário lotado. E aí a gente fez, né? Então, assim, foi aquele dia de trabalho, aquela coisa toda. A gente sempre fez júri em 2. Era isso que eu ia falar, não dá pra fazer sozinho. Tem muito advogado que faz, né? Defensor público faz. Gente, porque você tem que ter uma concentração, esforço mental absurdo. Porque você tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui, ali, não, assim. São muitos detalhes. Muitos detalhes. E assim, o júri é muito aquela coisa... Dinâmica, né? É legal você ser o advogado... É bom também, né? Você ter a paz para sentar, pensar numa petição, pensar nos argumentos, desenvolver a tese. Agora, no júri não tem tempo para isso, não. Aconteceu ali, é na hora que você tem que falar, porque se você também não alega na hora, se você não interrompe na hora certa, se você não deixa passar na hora certa, então assim, tem algumas coisas de fazer júri, tem que ficar atento o tempo inteiro. Então a gente sempre foi em conjunto, né? No segundo júri tava eu, o Ricardo e o Rafael. Tá. No primeiro eu não lembro se o Rafa já tava, eu acho que não. E aí, cara, essa galera ficou lá até o final. Até o final. E ela foi absolvida. E assim, essa cena, assim, cara, de filme. Bom, lá quem já foi lá na Barra Funda sabe, né? Aqueles corredores gigantes e tal. Então, assim, na hora que foi já era de madrugada, que foi lá pra sala secreta pra colher os votos dos jurados e tal. Então, os policiais tiraram todo mundo que tava no plenário. Falaram assim, vocês vão ficar no corredor lá no fundo, depois voltam. Lotou o corredor. E a sala era bem aqui, assim, corredor longo e tal. E eu e o Ricardo acompanhamos a votação, né? Pra ver se não ia acontecer nenhuma nulidade e tal. E aí ela foi absolvida, né? Pela contagem lá, foi absolvida. Então a gente saiu da sala e aquele corredor e aquela gente... Nossa! Aquelas pessoas todas lá, inclusive final de ela... campeonato. Não, final de campeonato total. Eu lembro da gente falar assim, tipo, fazer assim de longe. A galera... E ela sentou no chão e começou a chorar. E aí todo mundo sentou no chão, agachou no chão e começou a chorar. Não acredito. Cara, foi muito surreal. Gente, eu tô arrepiada. Não, aqui foi muito... Então, assim, tudo. Assim, o caso era instigante. A pessoa, ela é uma pessoa incrível. Sabe, tudo que envolveu esse caso, é o mais marcante da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Eu adoro, assim, gosto muito de ter tido a oportunidade de atuar e dessa minha atuação ter sido tão relevante na vida de uma pessoa. Porque ela foi absolvida. E aí falei pra ela, agora você vai... Esfrega na cara de quem te acusou. Vamos atrás desse dinheiro. Você não era a né? bandida? Não, você não era beneficiária do seguro e tal. A gente viu lá que, né, o suicídio, tinha lá um tempo. Ela era beneficiária do seguro. Ela era beneficiária. Ele trocou. Ela disse que nem sabe, nunca pediu. E quando a gente falou pra ela, vamos atrás desse seguro, ela falou, eu não quero, esse dinheiro maldito. Eu passei... E sabe quanto tempo demorou esse processo? Acho que transitou em julgado, Elô. O fato foi em 97, transitou em julgado em 2011. Porque você está contando um negócio que foi recurso, aí foi STJ, voltou, uma loucura. Então, assim, cara, esse caso foi muito marcante. E ela falou, eu não quero nada desse dinheiro, não quero esse dinheiro, eu não quero esse dinheiro. Ela não quis indenização. Não quis nada, ela não quis nada. Ela foi ficar com a paz dela. Ela quis lavar a alma e provar que ela era inocente. E provou, né? Ainda teve recurso e tal, mas aí, enfim, acabou transitando em julgado a absolvição. Então, assim, a maioria dos meus casos, Elô, não é absolvição, tá? Assim, o advogado de sucesso, criminalista de sucesso, aquele que absolve todo mundo. Não. Esquece isso. Se você for pensar em termos de... É aquele que garante o devido processo legal. É aquele que garante o devido processo legal. E assim, quando você tem... Assim, do mesmo jeito que é um perrengue aturar juiz, aturar ilegalidade, decisão que você vê que não leu a sua petição... Você não cansa de dar a cara pra bater? Nunca. Então, acho que eu canso. Mas sabe que nem em videogame, você lembra daquele joguinho que era aquele aviãozinho que tava acabando a gasolina e ele passa no... River Raid. Isso, né?
Meus amigos falam, passa no fuel, né? Ninguém sabia que era fio. Eu acho que quando você tem uma decisão... Quando a decisão é positiva, e aí positiva assim, nos termos do que eu pedi, sabe? Assim, você tá lutando por uma coisa e aquela decisão vem, eu acho que é meio passa no fuel, sabe assim? Você vai cansando de apanhar, cansando de apanhar, e aí vem uma decisão que você fala, não, cara, eu tô fazendo a coisa certa, é isso que eu nasci para fazer. É esse caso aqui, olha aí, consegui, contra todas as expectativas, tá? Porque, advogado criminalista não é odiado só pela mídia, não, viu? É por tudo. É por todo mundo. Juiz, promotor, né? E quando você se apresenta, eu sou advogada criminalista, o pessoal te olha como, assim? Me olha com aquela cara, como assim? Sério, né? Hoje ainda tá bem melhor, Elô, porque eu ainda tenho, né? Você falou que eu tenho cara de bebê, mas já não tem mais. Antigamente, cara, como assim? Você tá louca? Imagina machismo, quanto de machismo que você... já tive conversa assim, ó, sentar na mesa com o cliente, eu saber do caso, eu ter estudado e o Ricardo tá do meu lado e o cliente só falar com ele. Assim, hoje, quando eu falo, as pessoas ainda pensam, né? Nossa, mas eu acho que até essa coisa das redes sociais, de aparecer muito. Então, agora já é mais normal ter advogada criminalista mulher. Talvez o julgamento esteja um pouco menos. Mas na verdade, é verdade, sinceramente, as pessoas ainda me olham assim e eu não tô nem aí. E fala assim, mas te olha assim, te respeitam mais ou te equiparam ao nível assim de... ela é criminalista, ela é bandida, eu acho que a preconceito. Eu acho que a princípio tem esse preconceito, mas aí quando começa a conversar... Aí vê que não... Porque na nossa profissão tem gente boa e tem gente ruim. E não é só o criminalista, né? Em qualquer... Então, assim... o criminalista tem mais meios, né? De fazer coisa errada, aparece mais e tal, né? Tá envolvido com crime, com tal. Então, acho que a gente... Essa área a gente está um pouco mais exposto a esse julgamento, esse pré-julgamento de que todos os criminalistas ou é porta de cadeia... tem ou é essa porta de expressão. cadeia ou é safado, né? Vendeu a alma pro diabo. Ou tá correndo junto com o cliente, né? Então, assim, eu acho que a gente sofre esse preconceito, pensa isso de um advogado tributarista, né? Você nunca pensa que tá, né? Não. Então, assim, acho que a gente tem um pouco esse preconceito mesmo, das pessoas em geral. Por ser mulher, eu acho que eu tenho um pouco mais, então, assim, esse susto. Mas, assim, quem dá a oportunidade de conversar comigo, né, e quer saber mesmo o que eu faço, como que eu penso e tal, vê que não tem nada a ver. Estar no Tribunal de Ética também há 15 anos ajuda, né? Isso daí porque eu não quando contei, então, eu nessa relatora do a gente migrou aí para essa coisa, né? Faz muita coisa penal empresarial, né? A gente tem bem menos criminalidade violenta do que criminalidade de colarinho branco. A gente tem muito mais hoje no escritório. E aí para esse cliente, né, que é o empresário, né? Não é o traficante lá da boca, não é o moleque que roubou um celular, não é, né? Então, assim, para esse empresário que está precisando, né, de um advogado criminalista, aí você fala assim, não, olha, eu sou criminalista, ele olha assim, aí você fala, não, mas eu trabalho no Tribunal de Ética há 15 anos. Aí, não, beleza, achei o criminalista ético. E assim, isso não foi pensado, tá? Mas é um reflexo, né, e eu tô lá mesmo, isso é verdade, então assim, já que você julga com pré-julgamento, então toma aí um elemento para você pré-julgar. Tirar suas conclusões. Tirar suas conclusões, pelo menos você me dá a oportunidade de você me conhecer, né? Porque você passa, não, essa criminalista aqui parece séria que ela trabalha lá no Tribunal de Ética, então vou conversar com ela. Nossa, dava pra fazer mais uma hora aqui de podcast, porque tem advogado criminalista, fiscal, crime empresário, que nunca fez um júri, nunca pisou numa delegacia. Entendeu? Eu acho que essa tua bagagem cria uma experiência, um valor que o cliente vai ficar assim, caramba, né? Ele fica encantado, ele se sente até mais seguro, que era aquilo que a gente estava falando, né? De você poder acolher o cliente, você saber como funciona, né? Eu acho que isso é muito importante para o advogado criminalista, e eu vou falar da minha área, mas eu acho que é tudo. É você saber que você vai ter que ir um dia na delegacia, e que lá na delegacia, no flagrante, você tem que se portar de uma forma, e que lá no fórum você vai se portar de outra, e quando você vai sustentar lá no STJ, você vai se portar de outro, para você conseguir
atingir o objetivo a que você se propôs. Então, assim, você vai no presídio, Elô, eu já tive que tirar o sutiã por baixo da roupa para poder conversar com o meu cliente dentro do presídio. Porque apitava lá o negócio e a pessoa lá da porta da segurança falou, enquanto apitar, doutora, a senhora não vai entrar no parlatório. E eu tinha viajado horas para chegar no presídio, e aí chegou lá e falou, eu não vou perder a viagem. Então, assim... Você não vai brigar eu não vou brigar, adianta, vou chamar a prerrogativa, eu quero conversar e ir embora, eu tenho mais o que fazer, então amanhã eu vejo se eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, saber dosar e você saber aonde você está e se portar de acordo com isso. Mas para isso você tem que estar preparado para tudo, né? Você tem que estar preparado para todas essas circunstâncias. E a experiência, a verdade é que a experiência é o que vai também calejando a gente, mas né? Mas é o que você falou, a gente tem que escolher as brigas que quer. Escolher as brigas que quer brigar. Tem que escolher as brigas que quer brigar. Você perde o foco, né? Perde o foco. Perde o foco e às vezes prejudica o cliente. Né? Tem que ter ciência de que você vai para casa. Você vai para casa. A hora que tudo aquilo acabar, você vai para casa. E o seu cliente vai para onde? Vai continuar com o problema dele. Ô, Cris, então a advocacia vale a pena? Elô, eu não... Se você tivesse que pensar, a Cris lá atrás de 17 anos, 18 anos, com o que você sabe hoje... Olha... Vale a pena? Vale a pena. Eu sou muito suspeita para falar, porque é isso, né? Eu poderia ficar aqui até às 10 da noite conversando com você sobre... eu gosto demais do que eu faço. Eu até estava conversando antes de vir para cá, eu não sei se eu fizesse outra coisa, se eu também ia amar, sabe assim? Mas a gente não sabe, eu não sei, né? Mas não penso nisso. O que eu penso eu sou realmente feliz fazendo o que eu faço. E assim, ser feliz, não é que eu sou feliz o tempo inteiro. Eu coloco na balança e entre perrengues e as coisas que me fazem feliz, o feliz ainda está ganhando. Né? Então, assim, entre o que... Eu faço isso por quê? Todos os perrengues que eu passo eu ponho nessa balança, então, para mim, ainda estou num saldo positivo de permanecer, porque realmente eu faço uma coisa que eu gosto de fazer. Então, vale a pena. Se você está advogando e você acha que você nasceu para isso, e você tem prazer de fazer o que você está fazendo, aquilo não é um peso, aquilo não é tudo ruim, não é tudo chato, não é tudo... Cara, então vai. Vai que está no caminho certo. Porque está no caminho certo. Agora, e tremer na audiência e sentir frio na barriga sempre, tá no caminho certo. Tá no caminho certo, né? Enquanto você estiver tremendo, curioso. É porque... Ser curioso, ouvir, né? Se instruir, né? Estudar... Eu acho que foi o Vilaça, foi o professor Álvaro Vilaça que falou isso uma vez, que falou assim, se você pegar Código Civil, ou pegar qualquer lei, começar a ler e dormir, você muda de profissão. Dormir, se você dormir porque ficou... Entediado, não porque você está cansado, com a vista cansada, tá? Se você não ficou curioso de querer saber de uma coisa levar a outra, pode mudar de profissão. Pode mudar de profissão. Não tem toda razão. Mas eu sou feliz. Eu brinco, né? Eu falo, gente, um dia isso aqui eu vou criar orquídea. Porque, veja, eu brinco. Fazer, eu vou largar isso aqui, escritório, você tem planta em casa, querida? Eu tenho. Então, essa carreira vai ser um pouco difícil, porque, minhas plantas morrem tanto. Gente, eu fico lá suplicando pra ele, não morre. Não morre. Eu jogo água e tal. Sei lá. Eu não sou boa a isso, não. Até o cacto morreu. Então. Os cachorros não, porque o cachorro eu cuido. O cachorro também, né? Agora, as plantinhas, eu não sei o que acontece, menina, mas então, assim, não sei se eu vou ter sucesso nessa carreira aí também. Essa carreira não vai dar certo. Mas eu penso que a botânica podia ser um caminho, porque quando eu tô muito nervosa, eu falo, vou largar isso aqui tudo. Mas você sabe que eu participo de algumas cerimônias de entrega da carteira da ordem. Tá. E uma dessas vezes que eu fui, tava o Sica tava lá, né, representando a presidência da ordem, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, a gente, né, conhece na vida desembargador aposentado, delegado aposentado e tal. Todo mundo vai advogar. Não, assim, eu nunca conheci um advogado aposentado. Não tem. Você advoga até morrer. Você verdade. morre advogado, né? O desembargador chega uma hora e fala assim, não, eu vou me aposentar e até vou advogar, mas vai meio que advogar por... escolhe o caso. E tal, eu vou dar parecer e tal. Agora, o cara que é advogado a vida inteira, ele vai morrer advogado. O advogado não vai dizer, eu me aposentei, viu? Chega, não vou. Você pensa em se aposentar? Eu penso em me aposentar. Eu trabalho, é que eu brinco, né? Você vai com o quê, Cris? Eu trabalho com vontade de viajar, eu trabalho com... Eu penso em me aposentar, mas assim, acho que aposentar pra mim, hoje, né? Seria assim, mais ou menos como um desembargador, sabe? Eu vejo muita injustiça. Tirar o pé.
Tipo assim, ó, eu adoraria ter uma condição que me permitisse fazer esse trabalho de advocacia para pessoas que não têm condição de ter advogado. Porque a injustiça na esfera penal, ela atinge direitos muito essenciais. Né? É a liberdade, a dignidade. Então, assim, e o volume de gente presa todos os dias, e a qualidade das investigações, e a qualidade dos processos. E, assim, tem advogado que é bom, mas tem aquele advogado que fala assim, faço contrato e faço júri. Então, assim, Cris, eu não faço contrato, sabe? Você me fez sabe? lembrar de uma coisa? O Lobão, lembra do cantor Lobão? Sim. Você não sabe. Você sabe quem é o Lobão, Miguelzinho? Não sabe. Não sabe, Ei, Miguel. Ó, dá um Google pra você ver quem é o Lobão, tá? Ele foi preso uma vez e tal, polêmico, tarará, e foi solto, e aí não ficou muito tempo também preso, e ele tem uma frase... eu vou te perguntar se ele tá certo ou tá errado, tá? Hoje, no ano de 2024, só vai preso quem é pobre, preto e burro. Eu não sou pobre, eu não sou preto e eu muito menos sou burro. Essa foi a declaração dele. Dá um Google. E aí, ele tá certo ou tá errado? Eu acho que em partes. Eu brinco muito que a burrice contribui muito para as prisões. Cara, tem umas coisas que você olha e fala, gente, mas muito burro, assim, muito burro. Como é que o cara fez isso, né? Então, burrice, é burrice e tal. Mas a gente fala em tom jocoso, né? Lógico. Mas eu brinco. Meus alunos que vão assistir você, a gente aqui, vai falar assim, a Cris fala isso mesmo. Já tem um crime só, burrice. Pena de 15 dias de prisão simples a 30 anos de reclusão. Cara, aprende a matemática, porque se te perguntar e você não responder, Então, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas não fazem assim, da onde que tirou essa ideia de jirico? Cara, então assim, acho que sim. E por outro lado, né, óbvio, né, que isso é um tom jocoso, tá? Agora, é um sistema feito mesmo para segregar. Social se você não... e racial. Sim. Se você fechar os olhos para isso, se você fechar os olhos para as evidências, né? Evidências, assim, claras, você pode olhar, começa olhando a população carcerária. É verdade. Então, daí você tira, assim, mas aí você tem... Então, o quê? Pobre, né? Maioria pobre, maioria preto, né? E tá lá porque... burrice. Nem sempre burrice, mas existe uma coisa... Mas existe uma coisa... Eu acredito, né? Tem muitos juízes, tem um livro maravilhoso do Semer, que ele fala, né, o Sentenciando o Tráfico, como as sentenças de tráfico, elas são mesmo utilizadas, as condenações por tráfico são utilizadas como um fator de segregação mesmo dessa população. Né, mas essa população marginalizada, a gente tira da rua e põe na cadeia. E, via de regra, é isso, é preto. Então, assim, fechar os olhos para essa questão social, né, esse discurso punitivista me enoja muito, né, porque é muito superficial, é muito lidar só com o fígado, né, vamos tratar de uma questão séria como essa com o cérebro. Você tratar com o fígado, se você olhar para o direito penal como se você fosse vítima, você nunca vai entender, e você nunca vai entender e você sempre vai chegar no mesmo resultado. Nossa, Cris, a gente tem que fazer um outro, sabe por quê? Uma vez eu li um artigo... eu esqueci o nome dele, é um magistrado da região norte do país, ele escreveu um artigo no Valor Econômico, e eu tenho certeza que ele tem obra sobre isso, falando do sistema prisional, que a prisão vem da época medieval, que é para deixar encarcerado, mas esse artigo maravilhoso, mudou tanta coisa, assim, e eu não sou criminalista, eu estava olhando com um olhar crítico dele ali, né, e dali em diante eu comecei a questionar tantas coisas sobre a pena restritiva de liberdade, porque... Nossa, dá tanta coisa pra gente debater, muita coisa. É por isso que, assim, eu venho aqui, converso com você disso quando você quiser, mas também assiste lá, a gente tá no Diálogo Criminal. Vamos divulgar isso aí. Eu vou aproveitar. Vamos aproveitar aqui e fazer o merchan da Cris. A Cris, ela tem, junto com os sócios dela, um podcast. Como é que chama, Cris? Diálogo Criminal. Lá no Instagram é @diálogo.criminal. E no YouTube também tá lá o nosso canal, diálogo.criminal. Tá no Instagram e no Instagram, YouTube. A gente tem a página no Instagram e tá lá no YouTube os completos. Nós vamos deixar aqui o link para você clicar,
Segue a Cris lá, segue diálogo.criminal. Isso. Que tem muito conteúdo já lá, né? A gente começou faz pouco tempo, Elô, e assim, foi de uma coisa, foi disso, assim, sabe? Sabe quantas vezes já me aconteceu de eu estar numa conversa assim à toa? Hoje a gente tá gravando, né? Hoje é uma coisa mais séria. Mas a gente podia, da mesma forma, a gente podia estar tomando um café. Verdade, e aí você me perguntar e eu te falar. E aí, dessas coisas assim, sabe? De eu ver, por exemplo, você falou assim, eu peguei um artigo, nem é minha área de interesse, fui lá ler e tal, e de repente me acendeu uma luz para uma coisa que eu nunca tinha pensado. E aí a gente, eu, Ricardo, o Rafa, o Felipe, não é meu sócio, o Felipe, mas a gente é amigo há muito tempo. Cara, a gente tinha altas conversas sobre a dificuldade de você atingir pessoas assim, uma pessoa ilustrada, uma advogada e tal, e nesse ponto assim, nunca te chamou a atenção, você nunca parou para pensar, e a coisa vai acontecendo, e você acaba não refletindo sobre algumas coisas que são muito importantes, assim, né? Em termos de sociedade, não estou falando em termos de direito criminal, não. Sim. Estou falando em termos de sociedade, de visão de mundo, de cidadania e tal. E aí fala, quer saber? Vamos ligar uma câmera? Vamos conversar isso que a gente já conversa mesmo, mas a gente já liga uma câmera e a gente põe lá no YouTube. Quem quiser assiste. Informar. Educar, então, né? Tá muito legal, eu gosto muito de fazer isso, porque a gente tem essa forma de falar mais, sei lá, informal, a coisa mais... E a gente fala desses assuntos sérios. Por exemplo, não sei quando que a gente vai ao ar exatamente, mas eu vou falar, lá no canal vocês vão ver lá o da saidinha temporária. Que essa aí, que ódio, tudo que eu li sobre a saída temporária e essa revogação da saída temporária, as pessoas aplaudindo com um discurso superficial, as pessoas não sabem nem o que não sabem o que aplica, assim, mas de uma... E não acho nem má fé, tá? Antes eu achava que era má fé, eu falava, mas não é possível. Não é uma coisa... É falta mesmo de conhecimento. Então, tá todo mundo no raso, né? No raso. Todo mundo fica no raso de tudo. De tudo. Sai do raso. Sai do raso. Vai segue lá. A gente. Exatamente. Segue a Cris, segue aqui. Vamos nos aprofundar, porque não dá, né? Agora, isso aí que você falou, esse juiz, se for o que eu sei quem é... Eu acho que deve ser, me fugiu o nome. Ele, inclusive, sofreu até represálias por essa forma que ele enxerga, né? Eu não tenho dúvida. Não, e é uma coisa que acho que foi ele mesmo que falou, que eu acho muito interessante. Assim, olha para a vida na Idade Média e para a nossa vida hoje. É isso aí. A única coisa que a gente faz igual, né, basicamente, é prender pessoas a jogar no calabouço. E a gente achando que vai continuar fazendo isso. Não, e que vai resolver. E que vai resolver. Mas, a gente faz 800, viu? Faz quase 1000 anos, viu? Que a gente está fazendo isso. Não resolveu ainda o problema da criminalidade. Eu fiz muito trabalho voluntário com violência doméstica. E tinha uma promotora, um membro do MP. Ela tem um trabalho maravilhoso de recuperação de casos de violência doméstica. Então, ela começou a fazer grupos de homens. Sabe, alcoólicos anônimos? A mesma coisa. E reunindo para educar, para que aquilo não se reincida, para que a pessoa que cometeu aquele ato, seja violência física, moral, patrimonial, entenda que aquilo estava errado, para não se repetir. Entendeu? Porque... Não, isso é importantíssimo. Olha que trabalho lindo do MP em relação a esse ponto. Nossa, tem tanta coisa legal, né? Tem muita coisa legal. O criminal está muito ligado à questão social, né, Cris? Diretamente, Elô, diretamente. Eu estava conversando ontem, estava até falando isso, porque tem lá um candidato a vereador em algum lugar aí, falando assim, não, porque eu sou a favor do direito das mulheres, né, com a bandeira da Lei Maria da Penha. Aí o meu interlocutor lá, né, o meu colega que estava falando comigo, falou assim, também... Quem é contra, né? Proteção das mulheres. Assim, no raso, ninguém. Mas, no entanto, morrem, 4 por dia? Então, assim, tem algumas coisas do criminal que você fala assim, então eu preciso de ler. Aborto. Quem que é a favor? Então, quem que é a favor? Ninguém. Quem que fala assim, não tem nada pra fazer, eu vou lá fazer um abortinho? Isso. Não, ou então eu vou aqui transar sem camisinha, sem anticoncepcional, a favor. Porque depois eu vou fazer um aborto. Então, mas esse tipo de argumento... São questões sociais que devem ser levadas em conta. Mas você acredita que as pessoas falam isso? Assim, mas porque se puder o aborto, a pessoa vai resolver fazer aborto, assim, ao invés de tomar pílula, vai fazer aborto. Gente, vocês têm noção que é um aborto?
Cara, eu Não sabe o que é. Eu não tenho, mas assim, eu não tenho, nunca fiz, né? Não tenho pessoalmente, mas assim, mas você tem informação de que você tem que ser submetida a um procedimento, a uma coisa. Cara, não é assim. Você vai... Cara, como é que você pode achar que isso é um argumento que as pessoas vão fazer aborto à torta e à direito se o aborto não for crime? A pessoa leva uma culpa pro resto da vida. Não, é surreal. Ixi, gente, estraga tudo. Eu acho que essa vontade de falar, de fazer podcast, sabe? É legal porque, assim, a gente tem que tirar as pessoas dessa superficialidade. Então, Cris, eu acho que é muito legal você estar aqui, porque, assim, você está lá no TED, você está dentro da OAB, e eu não vejo a OAB fazendo isso, abrindo um pouco a caixa de Pandora para trazer a realidade mesmo, sabe? Falar, olha, como que é, como que começa, como que a gente caminha na advocacia, como que lida com as nossas angústias, com a nossa solidão na advocacia, a advocacia solitária. Solitária. Né? Então, mostra assim, o glamour, o advogado tal, que se desponta, que está muito bem e tal, mas escuta, e o que está por trás? O que é o bastidor, né? Esse é o motivo aqui do canal Advocacia Limitada, trazer advogados... Para a realidade. Para a realidade, entende? Para a gente conversar e falar, olha, o que é? Né? Eu acho assim, Elô, eu acho que tudo o que vem para agregar conhecimento é ótimo. Eu até... assim, né, porque eu tô mais perto nessa gestão, então eu participo bastante dessas entregas, né, da carteira da ordem. Então, assim, eu vejo lá que até existe uma certa movimentação que eu não via antes, tá? No sentido de falar assim, ó, jovem advogado, é o seguinte, ó, a gente tem aqui um curso assim para te ajudar e tal, lógico que não não é assim, não atende, talvez não atenda todo mundo, também não tenho esse número, tá, para falar. Mas assim, acho que até recentemente, de um tempo para cá, começou alguma iniciativa no sentido de tentar, olha, esse advogado aqui tá precisando, ó, você tem que saber como é que você faz publicidade, porque não é tudo que pode, você não pode fazer propaganda, é só publicidade. Vem cá que eu vou te ensinar mais ou menos como é que você faz para gerir um escritório, mais ou menos, sabe? Então, assim, existem algumas, eu acho que essa gestão até, e é o que eu vi, né, até tá pensando um pouco nisso. Mas a glamourização... Eu, quando me formei lá, a OAB, imagina, né? Você nem tinha acesso direito, você nem sabia mesmo se você podia entrar mesmo na OAB ou não e tal. Então, assim, eu acho que esse caminho aí tá mudando. Eu acho que todo canal que for ajudar a pessoa que acabou de se formar, que está pensando em abrir escritório, acho que tudo que ela puder buscar de informações, eu acho que é válido. Então, assim, né? É importante ouvir quem tem mais experiência, é importante ouvir quem está começando, é importante fazer curso, compartilhar, falar assim, olha, eu faço desse jeito, eu faço do outro e tal, eu acho sempre válido. Porque assim, Cris, eu penso que o conhecimento, ele é maravilhoso, mas desde que seja compartilhado, né? Para guardar não serve, né? Não serve, o que você vai fazer com o negócio só para você? Mas eu acho que, só para terminar, o meu raciocínio, assim, olha, eu ainda acho que assim, essa coisa da glamourização da advocacia, ainda tem terreno fértil, assim. Tá. Entende o que eu quero dizer? Assim, ainda é legal, mesmo a gente sabe que na prática, tá? Não é tão ruim. Não, o que eu quero dizer assim, ainda é legal, meu pai, ele enche a boca pra falar assim, minha filha é advogada. Meu pai também, fica então, todo assim, orgulhoso. Sabe assim, então assim, acho que algum tipo, não glamourizar o trabalho, não achar que a coisa cai do céu só porque você é advogado. Mas eu acho que esse orgulho de ser advogado, eu acho que a gente tem que cultivar, de verdade. Até por conta do que a gente sabe, o tanto de perrengue que a gente passa, entendeu? Por isso. Então assim, eu acho que eu ainda curto essa coisa assim de falar assim, não, eu sou advogada. Eu sou advogada. Assim, eu gosto de falar que eu sou advogada. Eu gosto de falar que eu sou advogada. Eu gosto. E às vezes tem muitos lugares que eu chego e me chamam de doutora, eu gosto. Porque depende, é uma formalidade que traz, que te coloca assim num lugar, sabe, da tua profissão. Sim, de respeito. Do orgulho, de respeito, né? Com cliente é Elô, aqui é Elô, tudo Elô. O meu canal é Elô Herrera e tal. Mas é a doutora Elô e assim vai. Mas eu gosto. Ô, Cris, pra gente finalizar, vai, que nós estamos aqui falando. Vamos fazer calo na língua e vou ficar a tarde inteira aqui. Não vou ficar o dia inteiro falando depois. Você nem sabe o que vem depois. Diga lá.
assim, definir a advocacia ou a tua trajetória em 3 palavras, se pudesse escolher 3 palavras ao longo aí da tua carreira, o que você escolheria para descrever ou para definir? Tá. Eu acho que eu vou cair meio num lugar comum, Elô, porque eu acho que essas 3 palavras... então, assim, é lugar comum porque é a verdade, assim, eu não vou inventar outra coisa, não vou falar, sorte, não, né? O que é um trabalho na advocacia? Qualquer trajetória dentro da advocacia, você como advogado. Primeiro, amor. Cara, amor, porque você vai abrir mão de muitas coisas. Você vai abrir mão de tempo com a sua família, você vai abrir mão, né? Então, assim, tem que gostar muito do que você está fazendo, tem que se sentir realizado naquilo que você faz. Então, o amor, eu acho que é o primeiro. Muito legal. Segundo, perseverança. A gente não está falando só da advocacia. Eu acho que aqui a gente está falando, eu e você, e da minha trajetória, eu estou falando de uma advocacia autônoma. Isso, então, do advogado autônomo. Do advogado autônomo, porque assim, não é que eu tô lá, recebendo meu salário, caindo lá, participação num grande escritório e tal, não, tô falando da advocacia autônoma, tem que ter perseverança. Assim, tem altos e baixos, não tem 13º, não tem férias, não tem, né, então você tem que saber ainda ter educação financeira, então assim, você tem que perseverar, você tem que botar na sua cabeça que é isso que você quer. Então, amor, perseverança e outra coisa que eu acho que é importante, que também é óbvio, é você estudar sempre, é você estar atualizado. Eu acho que eu mudei, né? A gente tinha conversado sobre isso um pouquinho antes de começar. Mas porque a gente vai refletindo. Porque a gente vai pensando. Eu acho que é isso. Eu sou uma estudante até hoje. Eu quero ser estudante para sempre. Estou aí pensando, vou fazer outra pós, não sei que horas, né? Estou querendo fazer uma outra pós aí. Aí a gente não conversa nunca, porque você está sempre preocupada. Como é que vai fazer isso daí? Você tem que pensar. Você tem que pensar mais nos seus... Eu tenho que pensar mais no que eu vou dizer sim, o que eu vou dizer não. Mas assim, mas o que eu quero dizer assim, pode até ser que eu não consiga fazer, tá? Por tempo e tal, e por também, né, dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim para mim em algumas outras coisas. Pode ser que eu diga não, mas é a vontade. De estudar, de buscar. De estudar. Mas é uma crise, sei lá, você é mestre em direito, você vai fazer uma pós, vou. Em direito ou em outra área? Não, é em direito. É em direito penal econômico, é uma pós que eu namoro ela há muito tempo, é uma parceria do IBC Crim com a Universidade de Coimbra. Eu namoro ela há muito tempo. Quando ela se tornou online, eu falei, agora vai. Mas aí era online, não era EAD. Então, assim, tinha que estar presente na aula. E eu estava dando aula, então não dava. Agora eles colocaram uma modalidade que você pode assistir a aula depois. Então, assim, você não vai poder participar da aula, fazer pergunta e tal, do debate, mas você pode assistir as aulas que foram gravadas, né? Então, eu pensei, pra mim já estava legal, eu queria saber o que essas pessoas têm para contar. Mas é isso, eu estou pensando, que horas que eu vou ver? Domingo de manhã, né? Sei lá. O que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo. Além de tudo, eu tenho sono, Eloá. Eu queria ser dessas pessoas que falam assim... Meu aluno agora sabe. Não. Tem aqueles caras, tem um ódio daquelas pessoas assim, não, eu durmo 3 horinhas por noite, tô ótima. Isso daí não é ser humano, não. Eu durmo 3 horinhas por noite, fico péssima, fico mal-humorada. Eu fico com olheira, eu gosto de dormir. Eu também. Eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Essa questão é importante. Eu preciso dormir. Cris... Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrar porque já deu horário. Já deu horário. Tempo, né? E, nossa, eu fico até sem palavras, assim, para agradecer. Porque eu sei como que é a sua agenda. E eu sei o quanto você tá ali com vontade de vir, né? E, muito, muito obrigada. Eu espero que você que está nos assistindo tenha aproveitado muito, porque você não tem ideia do que é o tempo e o conhecimento dessa doutora Cristiane Simões, que está aqui, viu? Deixa o seu comentário, compartilha, segue a doutora Cris lá, como é que chama de novo, Cris? Diálogo.criminal, @diálogo.criminal no Instagram. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, Elô, foi um prazer enorme.